Quando Naomi Brooks entregou o troco a um desconhecido na sua banca de flores à beira da estrada, ela não fazia ideia de que o anel dourado no dedo da sua sobrinha de 6 anos desintegraria as vidas de ambos. Ethan Caldwell gelou no momento em que o viu. A joia de família desaparecida do seu falecido pai, aquela que sumira após o funeral, agora envolta na pequena mão de uma criança. Ele acusou-a de roubo. Ela defendeu a honra da sua irmã falecida. Mas o que nenhum deles sabia era que o verdadeiro ladrão estava sentado numa mansão, manipulando os cordelinhos para os destruir a ambos antes que a verdade pudesse vir à tona. O que começou como suspeita transformou-se em algo que nenhum deles esperava. Um amor que forçaria um milionário a escolher entre as mentiras da sua família e a mulher que o fazia sentir-se vivo de novo. Mas quando a sua madrasta contratou investigadores, ameaçou levar Lila e humilhou Naomi perante a alta sociedade, Ethan enfrentou uma escolha impossível: manter-se em silêncio e conservar a sua herança ou reduzir a reputação da sua família a cinzas por uma mulher que o mundo dizia que ele não deveria amar. Subscrevam já e digam nos comentários de onde estão a ver, porque o que acontece a seguir irá restaurar a vossa fé de que o amor pode florescer mesmo no solo mais árido. O sol da manhã pintava a costa alentejana em tons de ouro e rosa. Naomi Brooks limpou as mãos no avental e recuou para admirar os baldes de flores alinhados na sua banca à beira da estrada. Rosas brancas, margaridas amarelas, molhos de lavanda roxa amarrados com ráfia, cada um arranjado com cuidado, cada um uma pequena prece para que o dia de hoje fosse melhor que o de ontem. Tia Nai, posso pôr os girassóis na frente? A voz de Lila soou, tão brilhante quanto a própria manhã. Naomi sorriu para a sobrinha, 6 anos, cheia de energia e curiosidade, a usar um vestido de verão amarelo que combinava com as flores que tanto amava. Claro, meu amor, mas tem cuidado com os caules. Lila carregou o balde com as 2 mãos, o seu rostinho franzido em concentração. O anel dourado no seu dedo apanhou a luz, uma argola simples que pertencera à sua mãe. O coração de Naomi apertava-se cada vez que o via. A sua irmã Maia usara aquele anel todos os dias até morrer. 1 ano. 1 ano inteiro desde que Naomi se tornara a única figura parental que Lila tinha. Pronto! Lila pousou o balde com um sorriso triunfante. Perfeito! Perfeito! Naomi concordou, despenteando os caracóis da sobrinha. Carros zuniam pela estrada costeira. A maioria não parava. Os turistas preferiam as lojas sofisticadas na vila, lugares com ar-condicionado e terminais de pagamento automático. Mas a banca de Naomi tinha algo que essas lojas não tinham: flores colhidas frescas naquela manhã do seu próprio pequeno jardim, ainda orvalhadas e viçosas. Precisava de 3 boas vendas hoje. Apenas 3. O suficiente para as compras e para manter as luzes acesas. Um carro de luxo preto abrandou perto da banca. Naomi endireitou os ombros, pondo o seu melhor sorriso. O carro encostou à beira da estrada, o cascalho a ranger sob pneus caros. O homem que saiu parecia ter saído de uma capa de revista. Alto, talvez com 1,88 m, com cabelo escuro penteado para trás do rosto. A sua camisa branca de botão era impecável, apesar da umidade costeira. Mas foram os seus olhos que prenderam a atenção de Naomi, cinzento-azulados e profundamente tristes, como nuvens de tempestade prestes a desabar. Bom dia, Naomi disse, a voz dela calorosa e profissional. Procura algo especial? O homem aproximou-se lentamente, as mãos nos bolsos. De perto, ela podia ver a tensão na sua mandíbula, as sombras sob aqueles olhos marcantes. Preciso de flores, disse ele baixinho, para uma homenagem. O sorriso dela suavizou-se para algo genuíno. Lamento a sua perda. Ele acenou uma vez, brusco e rápido, como se falar disso doesse. O seu olhar varreu os baldes. Rosas brancas. Tem rosas brancas? Tenho. Naomi moveu-se para juntar os melhores caules, os dedos movendo-se com destreza. Estas são frescas desta manhã. Durarão uma boa semana se mudar a água diariamente. Obrigado. A voz dele embargou-se ligeiramente nas palavras. Lila apareceu ao lado de Naomi, a espreitar o estranho alto com curiosidade aberta. Está triste? Perguntou, na maneira direta que as crianças têm de ir direto ao cerne da questão. Lila, Naomi advertiu gentilmente, mas a expressão do homem mudou. Algo quase como um sorriso tocou os seus lábios. Sim,
disse ele a Lila honestamente. Estou triste. A minha mamã também morreu, disse Lila com naturalidade. Mas a tia Nai diz que ela está a olhar por nós agora, como um anjo da guarda. A garganta do homem moveu-se. Isso é um pensamento bonito. Naomi embrulhou as rosas em papel pardo, as mãos movendo-se rapidamente para cobrir o momento embaraçoso. Serão 20 euros. O homem tirou a carteira, mas Lila já estava a contar o troco da caixa de dinheiro, uma tarefa importante que Naomi lhe dera para praticar os números. 20 euros, Lila anunciou, a sua pequena mão estendida com as notas e moedas misturadas. O homem agachou-se ao nível dela para aceitar o dinheiro. Foi então que ele gelou. Os seus olhos fixaram-se na mão de Lila, especificamente no anel dourado que circulava o seu pequeno dedo. A cor sumiu-lhe do rosto. A mão dele, estendida para o troco, tremia no ar. Senhor! A voz de Naomi endureceu com preocupação. Está bem? Ele não respondeu. Estava a olhar para o anel como se fosse um fantasma. Lila olhou para a sua própria mão, confusa. O que se passa? O homem levantou-se abruptamente, os seus movimentos bruscos. Esse anel. Onde é que arranjou esse anel? Naomi colocou-se entre ele e Lila, o instinto a incendiar-se, protetor. Desculpe, o anel. A voz dele era áspera, urgente. No dedo dela. De onde veio? Isso não é problema seu, Naomi disse friamente. Preciso de saber. Ele passou a mão pelo cabelo, a agitação a emanar dele em ondas. Por favor, é importante. Tia Nai? A voz de Lila era pequena agora, assustada. Naomi pegou na sobrinha, aconchegando-a na anca. Penso que devia levar as suas flores e ir embora. O homem olhou entre elas, algo desesperado e selvagem nos seus olhos. Então pareceu recompor-se. Agarrou as rosas, deixou uma nota de 50 euros no balcão e tropeçou de volta para o seu carro. Naomi observou-o afastar-se, o coração a martelar. Pela janela do carro, ela podia vê-lo a agarrar o volante com os nós dos dedos brancos, a cabeça baixa. Por que é que ele estava tão esquisito por causa do meu anel? Lila sussurrou contra o pescoço de Naomi. Não sei, meu amor. Mas um desconforto enrolou-se no estômago de Naomi. Não sei. Ethan Caldwell sentou-se no escritório da sua mansão, as mãos a tremer enquanto segurava uma fotografia antiga. O seu pai sorria da moldura, mais jovem e saudável do que as últimas memórias que Ethan tinha dele. E lá, claro como a água na mão do seu pai, estava o anel. O mesmo anel que acabara de ver no dedo daquela menina. O anel do seu pai. A joia de família que desaparecera após o funeral para nunca mais ser encontrada. Ethan procurara por todo o lado. Revolvera a propriedade. Questionara o pessoal. Nada. O advogado do seu pai, o Dr. Blake, tinha registrado a perda na seguradora e adicionara-a à lista dos arrependimentos de Ethan. Mas ele acabara de a ver, na mão de uma criança numa banca de flores, à beira da estrada. O seu telemóvel estava na sua mão antes que pudesse pensar. Dr. Blake, é o Ethan. Encontrei-o. O anel. Encontrei-o. A voz do velho advogado era cautelosa. Ethan, isso é maravilhoso, mas onde? Numa menina. Numa banca de flores na estrada da costa. As palavras saíram rapidamente. Ela estava a usá-lo, simplesmente a usar o anel do meu pai como se não fosse nada. Silêncio. Depois, tem certeza de que era o mesmo anel? Tenho certeza. Ethan fechou os olhos, revendo-o na sua mente. A distinta argola de ouro com as suas bordas gastas. A forma como apanhava a luz. Era o anel dele, Blake. Sei que era. Então precisamos de entender como ela o veio a possuir. A voz do Dr. Blake era medida. Calma. O anel desapareceu após a liquidação da herança. Nenhum vestígio dele em qualquer inventário. O que significa que alguém o levou. A raiva queimava no peito de Ethan. Alguém roubou o meu pai. Ou comprou-o legalmente de quem o levou. O Dr. Blake advertiu. Não tire conclusões precipitadas. Esta mulher e a sua sobrinha podem ser inocentes. Ethan olhou para a fotografia novamente. O rosto do seu pai. O anel que estivera na família Caldwell por 3 gerações. Preciso de voltar. Preciso de falar com ela. Com cuidado, Ethan. Muito cuidado. Se há um assunto criminal aqui, tratamo-lo devidamente. Mas Ethan mal o ouviu. Já estava a puxar a localização no telemóvel, marcando o local exato daquela banca de flores. Amanhã. Voltaria amanhã. Ele fez o quê? Os olhos de Tara Jameson
arregalaram-se por cima da sua chávena de café. Naomi sentou-se em frente à sua melhor amiga na pequena cozinha da pastelaria, Lila ocupada com livros de colorir no canto. Simplesmente olhou para o anel da Lila como se tivesse visto um fantasma. Depois exigiu saber onde o tínhamos arranjado. Isso é assustador. Tara pousou a chávena com um clique seco. Um ricaço chega no seu carro de luxo e te interroga sobre um anel. Rapariga, isso é um desfile de sinais de alerta. Eu sei. Naomi esfregou as têmporas. Mas ele parecia tão desfeito, como se ver aquele anel o tivesse magoado de alguma forma. Não é problema teu. A voz de Tara era firme. Ela geria a banca da pastelaria ao lado das flores de Naomi e não tolerava disparates de ninguém. Já tens preocupações que cheguem sem homens estranhos a fazerem cenas. Naomi olhou para Lila, curvada sobre o seu livro de colorir, o anel de Maya ainda no dedo. A Maya usava aquele anel todos os dias, nunca o tirava. Lembro-me. Então onde é que ela o arranjou? A pergunta andara a circular na mente de Naomi o dia todo. Nunca perguntei. Ela simplesmente sempre o teve. Tara inclinou-se para a frente. A tua irmã teve muitos empregos antes de a Lila nascer. Limpava casas, trabalhava em restaurantes. Podia ter sido um presente de alguém. Ou podia tê-lo comprado numa loja em segunda mão. Isso importa? Importa para aquele homem. Mais uma vez, não é problema teu. Tara apontou um dedo severo. Não deves explicações a estranhos sobre os bens da tua família. Ponto final. Naomi queria concordar, mas algo nos olhos daquele homem a assombrava. Não raiva. Isso ela poderia ter desconsiderado. Era a dor que a afetava, crua e real e dolorosamente familiar. Ela sabia como era a perda. Usara a mesma expressão no espelho depois da morte de Maya. Só tenho uma sensação estranha em relação a isto, Naomi disse baixinho. Então confia no teu instinto e afasta-te dele. Tara estendeu a mão para apertar a dela. Tu e a Lila estão bem. Não deixes que um estranho rico com problemas complique a tua vida. Um bom conselho. Naomi sabia que era um bom conselho. Então, por que é que não conseguia livrar-se da sensação de que isto não tinha acabado? A manhã chegou demasiado cedo. Naomi estava na sua banca às 7, o céu ainda pintado em tons pastel. Lila ajudava a arranjar as flores, tagarelando sobre borboletas e as suas cores favoritas. Às 8h15, o carro de luxo preto voltou. O estômago de Naomi afundou. Lila, vai esperar na banca da Tara por 1 minuto, está bem? Mas, agora, meu amor, por favor. O rosto de Lila entristeceu, mas ela obedeceu, correndo em direção à pastelaria a 10 metros de distância. O homem saiu do carro e, desta vez, Naomi observou o melhor à luz plena da manhã. Ele era bonito. Não havia como negar. Maçãs do rosto proeminentes, mandíbula forte, aqueles olhos tempestuosos. Mas ele comportava-se como alguém habituado a ter o mundo a curvar-se à sua vontade. Dinheiro, poder, arrogância. Ela aprendera cedo a ter cautela com homens assim. Lamento o de ontem, disse ele parando a uma distância respeitosa da banca. Não devia ter reagido daquela maneira. Foi inapropriado. A sua desculpa surpreendeu-a. Naomi cruzou os braços. Precisava de mais alguma coisa? Preciso de lhe perguntar sobre aquele anel. A mandíbula dele contraiu-se. Aquele que a sua filha estava a usar. Sobrinha, Naomi corrigiu bruscamente. É a minha sobrinha. E como disse ontem, não é problema seu. É problema meu. Ele puxou o telemóvel deslizando para uma fotografia, porque pertencia ao meu pai. Ele mostrou o ecrã. Um homem branco mais velho sorria da imagem, a sua mão claramente visível. E no seu dedo, Naomi prendeu a respiração. O anel parecia idêntico. Isso não pode estar certo. Mas mesmo enquanto o dizia, a dúvida instalou-se. O meu pai morreu há 8 meses. Aquele anel desapareceu da sua propriedade pouco depois. Está na minha família há 3 gerações. A voz dele embargou-se. E agora está na mão da sua sobrinha. Então, por favor, estou a implorar-lhe, diga-me como é que o veio a ter. A mente de Naomi acelerou. Maya morrera há 1 ano. Usara aquele anel desde que Naomi se lembrava, anos antes de ficar doente. A minha irmã era dona daquele anel. Era dela. A sua irmã. Ele agarrou-se às palavras. Qual era o nome dela? Maya. Maya Brooks. Dizer o nome dela ainda doía. Morreu no ano passado. Aquele anel foi uma das poucas coisas que deixou para trás. A expressão do homem mudou. Emoções a piscar demasiado rápido para serem lidas. E antes disso,
Onde é que a sua irmã o arranjou? Não sei. A frustração queimava no peito de Naomi. Ela simplesmente o tinha. Era dela. Não o roubou a ninguém, se é isso que está a sugerir. Não estou a sugerir nada, mas o seu tom dizia o contrário. Só preciso de entender. Precisa de ir embora. A voz de Naomi endureceu. Está a assustar a minha sobrinha e a perturbar o meu negócio. O que quer que pense que aconteceu está enganado. Aquele anel pertencia à minha irmã e agora pertence a Lila. Ponto final. Por favor, vá embora. Agora, antes que eu chame a polícia. Ele olhou para ela por um longo momento. Depois, os seus ombros caíram. Lamento. Estou a lidar mal com isto. Ele tirou um cartão de visita da carteira e pousou-o no balcão. Se mudar de ideias, se estiver disposta a falar, por favor, ligue-me. Naomi não tocou no cartão. Observou-o voltar para o seu carro, observou-o sentar-se lá com a cabeça baixa, antes de finalmente se afastar. Só então é que pegou no cartão. Ethan Caldwell. Empresas Caldwell. O sangue gelou-lhe nas veias. Caldwell. Ela conhecia aquele nome. Maya tinha trabalhado para os Caldwell anos antes de a Lila nascer, quando ainda estava a tentar poupar dinheiro para a escola de enfermagem. Limpara a casa deles, a sua enorme propriedade na colina. Maya tinha trabalhado para a família deste homem. Não, Naomi sussurrou. Mas as peças estavam a encaixar-se, e ela não gostava da imagem que formavam. Ela tirou o telemóvel com as mãos a tremer e ligou para a Tara. Preciso que olhes pela Lila por 1 hora. Tenho de ir para casa. O que se passa? Preciso de encontrar algo. Por favor, Tara. É importante. Na sua pequena casa alugada, Naomi revolveu as caixas que empacotara após a morte de Maya. Coisas que ainda não tivera coragem de organizar. Roupas, livros, algumas joias e fotografias. Encontrou-a numa velha caixa de sapatos. Uma imagem de Maya numa festa de aniversário, a rir com amigos. A sua mão estava visível, levantada para afastar o cabelo do rosto. O anel estava no seu dedo, claro como a água. Mas foi o carimbo da data no canto que fez as mãos de Naomi tremerem. 7 anos atrás. Maya possuíra aquele anel por pelo menos 7 anos. Muito antes de este Ethan Caldwell alegar que ele desaparecera. Muito antes de o seu pai morrer. O que significava que ou ele estava a mentir, ou alguém na sua família o tinha dado ou vendido anos antes. De qualquer forma, aquele anel pertencia a Maya, e agora pertencia a Lila. Naomi sentou-se no chão da sua sala, rodeada de memórias, e deixou-se chorar. Pela sua irmã, pela menina que merecia mais do que esta confusão, pela situação impossível em que de alguma forma tropeçara. Quando o seu telemóvel tocou 1 hora depois, ela quase não atendeu. Mas o nome da Tara no ecrã trouxe-a de volta à realidade. Olá, Naomi disse, a voz rouca. A Lila está bem. Está a ajudar-me a decorar cupcakes. Mas aquele tipo voltou. O quê? Ele não comprou nada. Apenas ficou ali a olhar para a tua banca vazia por 10 minutos. Depois deixou outro cartão de visita e foi embora. Tara fez uma pausa. Nai, o que se passa? Ainda não sei, mas ia descobrir. Volto em 20 minutos. Ela agarrou a carteira e a fotografia de Maya. Se Ethan Caldwell queria falar, tudo bem. Eles falariam, mas ela viria com provas. Ethan não conseguia parar de pensar no rosto da vendedora de flores quando lhe mostrara a fotografia. O choque, a confusão, a raiva defensiva. Ela não sabia. Qual fosse a história daquele anel à mulher, Naomi, de acordo com a pesquisa rápida do Dr. Blake, genuinamente não sabia a sua origem, o que significava que a sua irmã provavelmente também não sabia. Está a mandar de um lado para o outro, o Dr. Blake observou da sua cadeira no escritório de Ethan. O advogado idoso chegara há 20 minutos para uma consulta de emergência. Sente-se antes que faça um buraco no tapete. Ethan sentou-se. Depois, imediatamente, se levantou novamente. A mulher chama-se Naomi Brooks. A irmã dela era Maya Brooks. Esses nomes significam algo para si? O Dr. Blake tirou um tablet, os dedos a moverem-se no ecrã. Maya Brooks. Sim. Ela trabalhou para a propriedade do seu pai há 7 anos. Pessoal de limpeza. O coração de Ethan afundou. Então ela tinha acesso ao anel. Acesso sim, mas Ethan... O Dr. Blake levantou os olhos por cima dos óculos de leitura. O anel não desapareceu há 7 anos.
Desapareceu há 8 meses após a morte do seu pai. Maya Brooks não podia tê-lo levado então. Ela morreu há mais de 1 ano. Então outra pessoa o levou e vendeu-o a ela. Ou deu-o a ela. Ethan agarrou o telemóvel. Precisamos de verificar os registros da propriedade. Ver quem mais tinha acesso. Já o fiz depois de ter ligado ontem. A voz do Dr. Blake era gentil, mas firme. E encontrei algo interessante. O anel foi oficialmente removido do inventário há 3 anos. Ethan gelou. O quê? Foi vendido. Legalmente. Através de uma venda de liquidação de propriedade, quando o seu pai se mudou para a casa mais pequena depois de a sua madrasta sair. Isso é impossível. Eu saberia... Estava em Londres na altura. A construir o seu negócio. A sua madrasta tratou da liquidação. O Dr. Blake encontrou os seus olhos firmemente. Margaret vendeu vários itens sem o consultar. O anel estava entre eles. A traição atingiu como um golpe físico. A Margaret vendeu o anel do meu pai? Ela tinha autoridade legal para o fazer. E, aparentemente, foi comprado por uma loja de penhores. A partir daí, o rastro perde-se. A sua irmã Maya Brooks poderia tê-lo comprado nessa loja de penhores, ou de qualquer um dos compradores subsequentes. Ethan afundou-se na sua cadeira, a luta a esgotar-se dele. Então Naomi estava a dizer a verdade. A irmã dela era a proprietária legal. Assim parece. E eu acusei-a de... Insinuei que a irmã dela era uma ladra. A vergonha queimava-lhe no peito. Estava de luto. Viu o anel do seu pai e reagiu emocionalmente. O Dr. Blake levantou-se, endireitando o casaco. A questão agora é o que quer fazer sobre isso. Ethan olhou para a fotografia do seu pai ainda na sua secretária. Quero-o de volta. Aquele anel nunca devia ter sido vendido. Era suposto ficar na família. Então terá de fazer uma oferta a Naomi Brooks. Uma justa. E terá de se desculpar devidamente pelo seu comportamento. O Dr. Blake dirigiu-se à porta. Depois parou. Ethan, conheci o seu pai por 30 anos. Ele importava-se menos com o anel do que com o facto de tratar as pessoas com respeito. Lembre-se disso. Sozinho no seu escritório, Ethan olhou para o nada. Passara 8 meses afogado em culpa. 8 meses a repassar cada momento em que devia ter estado lá para o seu pai, mas não esteve. Cada telefonema que ignorou porque estava demasiado ocupado com o trabalho. Cada visita que adiou. O seu pai morrera sozinho porque Ethan escolhera o lucro em vez da família. E agora o anel do seu pai. A última parte dele a que Ethan podia agarrar-se estava no dedo de uma menina cuja mãe morrera, que entendia a perda da mesma forma que Ethan. Ele tirou o telemóvel e ligou para o número da banca de flores de Naomi. Tocou 4 vezes antes que ela atendesse. Brooks Flores. A voz dela era fria, profissional. Nada como o calor que mostrara naquela primeira manhã. Senhora Brooks, aqui é Ethan Caldwell. Por favor, não desligue. Silêncio. Depois estou a ouvir. Devo-lhe um pedido de desculpas, um verdadeiro. Ele forçou as palavras a sair, superando a vergonha. Estava errado em acusar a sua irmã de qualquer coisa. Estava errado em confrontá-la como fiz. Desde então, soube que o anel foi vendido da propriedade do meu pai há anos. A sua irmã comprou-o legalmente. Pertence a si e à sua sobrinha. Mais silêncio. Ethan esperou, mal respirando. Por que me está a dizer isto? Naomi finalmente perguntou. Porque merece saber a verdade. E porque... Ele engoliu em seco. Porque gostaria de lhe fazer uma oferta. Gostaria de lhe comprar flores para os eventos da minha empresa, encomendas semanais. Não preciso da sua pena. Não é pena, é negócio. Mentira. Era absolutamente pena misturada com culpa e uma necessidade desesperada de fazer algo certo. Tenho eventos corporativos regularmente. Precisam de flores. A senhora vende flores. É um arranjo justo. Por que eu? Há muitos floristas na vila. Porque vejo o meu próprio luto refletido nos seus olhos e não consigo afastar-me disso. Porque aquela menina me lembra o que é importante e eu esqueci. Porque preciso consertar pelo menos uma coisa que quebrei. Porque as tuas flores são lindas, disse ele em vez disso. E porque acho que começamos com o pé esquerdo. Deixa-me corrigir isso, por favor. Ouviu-a a respirar do outro lado da linha. Ouviu dúvida e desconfiança, e algo que poderia ter sido curiosidade. Está bem, disse ela por fim. Uma encomenda, vamos ver como corre. Obrigado. Não me agradeças ainda.
Não concordei com nada permanente. Compreendido. O alívio inundou-o. Envio-te os detalhes da encomenda para a próxima semana. Sr. Caldwell? Sim? O anel fica com a Lila. Isso não é negociável. O seu coração apertou. O anel, a última peça do pai a que podia ter se agarrado. Mas enquanto dizia as palavras, soube que eram verdadeiras. Eu sei. Pertence-lhe agora. Depois de desligarem, Ethan sentou-se no silêncio da sua casa demasiado grande. Pela primeira vez em meses, o peso esmagador da culpa aliviou-se um pouco. Talvez fosse a forma do pai de falar com ele. Talvez aquele anel tivesse chegado àquela menina por uma razão, para tirar Ethan do seu isolamento autoimposto e trazê-lo de volta ao mundo dos vivos. Ou talvez ele estivesse apenas desesperado para encontrar significado numa coincidência sem sentido. De qualquer forma, veria Naomi Brooks novamente na próxima semana. E de alguma forma, esse pensamento não o encheu de pavor. Encheu-o de algo perigosamente perto da esperança. A carrinha da Naomi chocalhou pela longa entrada e o seu estômago encolhia a cada metro. Mansões como esta existiam em filmes, não na sua vida real. Colunas brancas, jardins cuidados ao pormenor que provavelmente custavam mais a manter do que ela ganhava num ano. Janelas que brilhavam ao sol da tarde, como se nunca tivessem conhecido um grão de pó. Uau! Suspirou Lila do banco do passageiro. Isso é um castelo? É só uma casa grande, meu amor. Mas as mãos da Naomi apertaram-se no volante. Ela não pertencia ali. Cada instinto gritava para que desse meia volta e fosse embora. Mas tinha feito uma promessa. Uma entrega. Consegui fazer uma entrega. Estacionou a sua carrinha já com uns anos ao lado de uma fonte, uma verdadeira fonte com golfinhos de pedra, e pegou nos arranjos florais da parte de trás. Lírios brancos e hortênsias azuis arranjados em vasos de cristal que tinha pedido emprestados a Tara. O seu melhor trabalho. Fica perto de mim, disse ela a Lila. A porta da frente abriu-se antes que chegassem. Ethan Caldwell estava à porta, e a respiração da Naomi suspendeu-se. Ele tinha trocado as suas roupas formais de trabalho por uns jeans escuros e uma t-shirt cinzenta simples. Devia tê-lo feito parecer mais acessível. Em vez disso, apenas o fez parecer mais jovem, mais humano, mais perigoso para o seu coração cuidadosamente guardado. Encontraste o caminho. O sorriso dele era hesitante, incerto. Não tinha a certeza se as indicações eram claras. Estavam bem. Naomi manteve a voz profissional, distante. Ergueu os vasos. Onde queres que ponha estes? No salão principal, por favor, eu mostro-te. Ele levou-as para dentro, e Naomi tentou não arregalar os olhos. Chão de mármore, um lustre que parecia a luz das estrelas capturada, arte nas paredes que provavelmente custava mais do que a sua casa. Maya tinha limpo esta casa, tinha percorrido estes corredores com uma esfregona e um balde, enquanto Naomi lutava para pagar a renda do apartamento que partilhavam. A injustiça disso queimava-lhe o peito. Aqui. Ayrton gesticulou para uma longa mesa, sob um espelho ornamentado. Isto é perfeito. Naomi pousou os vasos, ajustando-os até que o arranjo lhe agradasse à vista. Sentia o olhar dele sobre ela enquanto trabalhava. Não desconfortável, exatamente, mas intenso, como se ele estivesse a tentar decifrá-la. São lindos, disse ele baixinho. Tens um talento genuíno. São só flores, mas o orgulho aqueceu-a, apesar de si mesma. Tianai, posso ver o jardim? Lila puxou-lhe a mão apontando através de uma parede de janelas para um vasto quintal. Um lago brilhava ao longe. Lila, precisamos de... Por favor, só por um minuto. Ela pode explorar à vontade, disse Ethan. O jardim é completamente seguro. Há um lago com carpas que ela pode gostar. Naomi queria dizer não. Queria agarrar a Lila e voltar para a sua vida confortável e pequena, onde homens ricos não lhe faziam o coração disparar. Mas o rosto esperançoso da Lila desarmou-a. 10 minutos, concordou ela. Fica onde eu te possa ver. Lila disparou pela porta, e Ethan moveu-se para abrir para ela. Pela janela, Naomi viu a sua sobrinha correr em direção ao lago, o seu vestido amarelo brilhante contra a relva verde. Ela é cheia de energia, observou Ethan. Ela tem 6 anos. A energia é a definição de fábrica deles. Naomi tirou a sua fatura num tom puramente profissional. Isso são 200 euros pelos arranjos, incluindo os vasos. Fica com eles, os vasos.
Considera-os um investimento em futuras encomendas. Ela olhou para cima bruscamente. Não preciso de caridade. Não é caridade. É prático. Ele encostou-se à mesa com os braços cruzados. Se vais fornecer os meus eventos regularmente, vais precisar de recipientes de qualidade. Aqueles são teus agora. Naomi queria discutir. Mas vasos de qualidade eram caros, e ela não se podia dar ao luxo de ter um orgulho que lhe custasse dinheiro. Está bem, obrigada. De nada. Um silêncio constrangedor estendeu-se entre eles. Lá fora, Lila agachou-se junto ao lago, fascinada pelos peixes laranja e brancos que nadavam debaixo da superfície. Posso perguntar-te uma coisa? A voz de Ethan era cuidadosa. Sobre a tua irmã? Naomi enrijeceu. O que queres saber? Ela alguma vez mencionou ter trabalhado para o meu pai, para a propriedade dos Caldwell. Ela mencionou limpar casas de pessoas ricas. Nunca deu nomes. Naomi encontrou os olhos dele. Por quê? Porque estou a tentar entender. Ele passou a mão pelos cabelos escuros, frustrado. O anel do meu pai acabou com a tua irmã de alguma forma. A minha madrasta vendeu-o sem me dizer, e preciso de saber se o meu pai sabia, se ele lhe o deu. A pergunta pairou pesada no ar. O teu pai deu a Maya o anel da família dele? A voz da Naomi pingava ceticismo. Por que razão faria ele isso? Não sei. Talvez ele estivesse grato pelo trabalho dela. Talvez ela o tenha ajudado de alguma forma quando ele estava doente. A mandíbula de Ethan apertou-se. Eu não estava lá no fim. Eu estava a construir o meu negócio em Nova York enquanto ele morria sozinho. Por isso, não sei o que aconteceu naqueles últimos meses. A dor crua na sua voz rompeu as defesas da Naomi. Ela reconhecia aquela culpa. Vivia com a sua própria versão todos os dias. A Maya nunca mencionou nenhum membro da tua família, disse ela mais gentilmente. Ela usou aquele anel desde que me lembro, mas nunca me disse onde o conseguiu. Sempre assumi que ela o tinha comprado em algum lado. Tens alguma coisa dela? Papéis, cartas, algo que possa explicar. Só fotografias e roupas. Naomi hesitou. Mas há uma imagem onde ela está a usar o anel, de há 7 anos, antes de o teu pai morrer. Os olhos de Ethan arregalaram-se. 7 anos. Pelo menos, talvez mais. Ela pegou no telemóvel, encontrou a fotografia e mostrou-lhe. Essa é a Maya, numa festa de aniversário de um amigo. Ele olhou para a foto por um longo momento. O seu dedo traçou o ecrã, pairando sobre o rosto sorridente da Maya. Ela parecia feliz. Ela era. Isso foi antes de ficar doente. A garganta da Naomi apertou-se. Antes de tudo desmoronar. Sinto muito pela tua perda. As palavras eram simples, mas genuínas. Perder alguém que amas. Não há nada que te prepare para isso. Não, concordou Naomi baixinho. Não há. Ficaram juntos no grande salão. 2 pessoas unidas pela dor e por um anel dourado que nenhum deles compreendia totalmente. Lá fora, Lila riu-se de algo. E o som quebrou o momento pesado. Ela é especial, disse Ethan, observando a menina pela janela. A tua sobrinha. Ela é tudo. A voz da Naomi era feroz. É a razão pela qual me levanto todas as manhãs. A razão pela qual continuo a lutar. Tem sorte em terem-se uma à outra. Eu sei. Ethan virou-se para olhar de frente. Eu quis dizer o que disse ao telefone, sobre ter começado mal. Gostaria de corrigir isso, se me permitires. Por quê? A pergunta irrompeu antes que Naomi pudesse impedi-la. Por que te importas? Podias comprar flores a qualquer pessoa. Podias esquecer o anel e seguir em frente. Por que isto? Por que eu? Ele ficou em silêncio por tanto tempo que ela pensou que ele não responderia. Quando falou, a sua voz mal passou de um sussurro. Porque quando olho para ti e para a Lila, vejo o que perdi. Família, ligação, propósito. Ele encontrou os olhos dela. Passei 8 meses escondido nesta casa, a afogar-me em culpa e arrependimento. E então vi aquele anel e pela primeira vez desde que o meu pai morreu, senti algo diferente de entorpecimento. O coração da Naomi martelava-lhe as costelas. Isto era perigoso. Esta honestidade, esta vulnerabilidade, tornava-o real de uma forma que a aterrorizava. Devia ir-me embora, disse ela, embora os seus pés não se movessem. Eu compreendo. Mas o desapontamento passou-lhe pelo rosto. Obrigado pelas flores. São realmente lindas. Sr. Caldwell. Ethan. Por favor, chama-me Ethan. Ethan. O nome dele soou estranho na sua língua. Íntimo. Aprecio o que estás a tentar fazer, mas preciso que entendas uma coisa.
Não me posso dar ao luxo de ter complicações. Tenho a Lila em quem pensar e contas para pagar, e uma vida que mal se aguenta na maioria dos dias. Por isso, se isto é algum tipo de projeto de caridade movido pela culpa, preciso que me digas agora. Não é. Os seus olhos cinzento-azulados seguraram os dela. Prometo-te, não é. Então o que é? Honestamente, ainda não sei. Um pequeno e triste sorriso tocou-lhe os lábios. Mas gostaria de descobrir, se estiveres disposta. Antes que Naomi pudesse responder, Lila irrompeu pela porta com as mãos cuidadosamente em concha. Tia Nai, olha, um sapo. De facto, um minúsculo sapo verde estava nas suas palmas, a piscar para eles. Lila Brooks, sabes que não se deve pegar. Ele é tão fofo. Lila ergueu o sapo para Ethan. Gostas de sapos? Ethan agachou-se ao nível dela, examinando o sapo com uma seriedade exagerada. Acho que os sapos são excelentes, mas este amigo provavelmente quer voltar para o lago dele. Que tal o levarmos para casa juntos? Está bem? Lila sorriu para ele. Naomi observou-os a caminhar de volta para o jardim, o homem alto encurtando o passo para igualar os da menina. Algo no seu peito abriu-se, algo que ela tinha mantido trancado desde que Maia morrera. Esperança, perigosa, tola esperança. Seguiu-os para fora, o sol da tarde quente no seu rosto. Na margem do lago, Lila libertou gentilmente o sapo, e os três observaram-no desaparecer na água com um pequeno chapinhar. Obrigada por não teres ficado zangado com o sapo, disse Lila a Ethan. Por que ficaria eu zangado? Ele estava só de visita. Alguns adultos não gostam de sapos. Bem, eu não sou como alguns adultos. Ele olhou para Naomi. Pelo menos, tento não ser. Caminharam juntos de volta para a carrinha da Naomi. A tensão de antes tinha se suavizado para algo mais fácil. Não exatamente amizade, mas também já não eram estranhos. À mesma hora na próxima semana, perguntou Ethan enquanto Naomi prendia Lila no assento. Se quiseres. Quero. A certeza na voz dele fez borboletas dançarem no estômago dela. Então estarei cá. Ela afastou-se, vendo-o diminuir no retrovisor. Ele estava parado em frente à sua mansão, com as mãos nos bolsos, parecendo de alguma forma mais solitário do que antes. Eu gosto dele, anunciou Lila. Ele é simpático. Ele parece simpático, concordou Naomi cuidadosamente. Tu gostas dele? Não o conheço bem o suficiente para gostar dele. Lila considerou isso com a gravidade que só as crianças conseguem. Mas tu sorriste para ele. Não sorris para a maioria das pessoas. As mãos da Naomi apertaram-se no volante. Não é verdade. É sim. Tu sorris para os clientes, mas é o teu sorriso de trabalho. Aquele foi o teu sorriso verdadeiro. 6 anos, e já demasiado perspicaz para o seu conforto. Vamos falar de outra coisa, sugeriu Naomi. O que queres para o jantar? Mas enquanto conduziam para casa, ela não conseguia parar de pensar em Ethan Caldwell sozinho naquela casa linda e vazia. A semana seguinte passou num turbilhão de trabalho e preocupação. A banca da Naomi correu melhor do que o habitual. A fama dos seus arranjos estava a espalhar-se. Mas todas as noites, ela ficava acordada a pensar em vasos de cristal e olhos cinzentos tristes e na forma como Ethan a tinha olhado, como se ela fosse um quebra-cabeças que ele desesperadamente queria resolver. Terça-feira chegou demasiado depressa e demasiado devagar, tudo ao mesmo tempo. Desta vez ela tinha preparado um arranjo diferente. Cores de primavera, tulipas amarelas, rosas cor-de-rosa, baby's breath, branco, flores esperançosas, flores alegres. Estes são ainda melhores do que os da semana passada, disse Ethan quando ela chegou. Ele estava à espera lá fora, como se estivesse a observar a chegada da carrinha dela. Pensei que poderias querer algo mais vibrante. Pensaste bem. Ele ajudou-a a carregar os vasos para dentro. Na verdade, esperava que tu e a Lila pudessem ficar um pouco. Pedi ao meu cozinheiro para preparar o almoço. Nada de extravagante. Apenas sanduíches e fruta. Campainhas de alarme tocaram na cabeça da Naomi. Não é necessário. Eu sei, mas gostaria da companhia se estiveres disposta. Ele fez uma pausa. Por favor, prometo que não sou um serial killer, nem nada. Apesar de si mesma, Naomi riu-se. Isso é exatamente o que um serial killer diria. É um bom argumento. Que tal isto? A minha governanta, a senhora Chen, está aqui, e o meu jardineiro está a trabalhar lá atrás. Assim terias testemunhas se eu tentasse algo nefasto. Tia Nai,
Estou com fome, disse Lila, muito útil. Encurralada por uma menina de 6 anos e pela sua própria curiosidade, Naomi viu-se a concordar. O almoço foi servido num pátio com vista para os jardins. Ethan tinha sido honesto. Eram apenas sanduíches. Mas eram boas sanduíches, cortadas em triângulos como Lila gostava, com fruta fresca e limonada que sabia a caseira. Conta-me sobre as tuas flores, disse Ethan enquanto comiam. Como começaste? A minha avó tinha um jardim. Não tão elegante como o teu, apenas um pequeno canteiro atrás da casa dela. Mas ela cultivava de tudo, vegetais, ervas, flores. Costumava dizer que cultivar coisas nos mantinha ligados à vida. Naomi sorriu com a memória. Quando ela morreu, deixou-me as suas ferramentas de jardinagem e todos os seus pacotes de sementes. Comecei pequeno, apenas algumas plantas no nosso quintal. Depois as pessoas começaram a perguntar se podiam comprá-las. Então transformaste isso num negócio. Transformei isso em sobrevivência. Ela manteve a voz leve, mas a honestidade infiltrou-se de qualquer forma. Depois de Amaya morrer, precisei de algo que fosse meu, algo que pudesse construir. As flores deram-me isso. A tua avó estaria orgulhosa. A simples declaração atingiu Naomi mais do que ela esperava. Espero que sim. Lila tinha terminado de comer e estava a observar novamente o Lago das Carpas, o rosto sonhador e contente. Ela tem sorte em ter-te, disse Ethan baixinho. Nem toda a criança que perde os pais encontra alguém que a ame como tu claramente a amas. Ela não é apenas a minha responsabilidade, ela é a minha segunda oportunidade. A voz da Naomi embargou. Amaya e eu nem sempre fomos próximas. Eu estava tão ocupada a tentar fazer algo de mim, a provar que podia ter sucesso sem a ajuda de ninguém. Perdi muito tempo com ela, tempo que não posso recuperar. Mas a Lila permite-me fazer melhor, ser melhor. É por isso que és tão protetora? Isso faz parte. Naomi olhou-o diretamente. Mas também sou protetora porque o mundo nem sempre é gentil com meninas negras, especialmente as que são criadas por alguém que mal consegue pagar as contas. Tenho de ser o escudo dela até ela ter idade suficiente para carregar o seu próprio. Ethan estremeceu. Não devias ter de fazer isso sozinha. Mas eu faço. Essa é a realidade. Ela suavizou o tom. Não estou a reclamar. A Lila é a melhor coisa na minha vida. Que eu só não posso baixar a guarda, não por ninguém. Demasiado depende de eu me manter focada. Eu compreendo. Ele olhou para as mãos. Eu baixei a guarda uma vez. Fiquei demasiado focado em construir o meu negócio, a ganhar dinheiro, a provar-me. E enquanto eu estava ocupado a ser importante, o meu pai morreu sem que eu estivesse lá. Então eu percebo. A culpa. O peso de saber que falhaste com alguém que amavas. A dor na voz dele era tão crua que Naomi estendeu a mão pela mesa sem pensar. A sua mão cobriu a dele. Tu não falhaste com ele, disse ela suavemente. Tu fizeste escolhas. Às vezes são as erradas, mas isso não te torna um falhanço. Os olhos dele encontraram os dela, e algo elétrico passou entre eles. Algo que fez o pulso da Naomi disparar e as suas defesas gritarem avisos. Ela retirou a mão. Devíamos ir. Tenho outras entregas esta tarde. Claro. O desapontamento passou-lhe pelo rosto, mas ele levantou-se imediatamente. Deixa-me acompanhar-te até a porta. Na sua carrinha, Lila subiu para o banco do passageiro bocejando. O almoço e o sol tinham-na deixado com sono. Obrigado por teres ficado, disse Ethan. Foi bom ter pessoas aqui. Ter ruído que não seja apenas os meus próprios pensamentos a ecoar de volta para mim. Estás solitário. A observação escapou-lhe antes que Naomi pudesse impedi-la. Desesperadamente. A sua honestidade era surpreendente. Esta casa era o sonho do meu pai. Ele construiu-a para a família, para encontros, para a vida. E agora sou só eu e os funcionários e 1000 quartos vazios, cheios de memórias das quais não consigo escapar. Então por que ficar? Porque ir embora parece abandoná-lo de novo. A mandíbula de Ethan apertou-se. Eu sei que isso não faz sentido. Faz todo o sentido. Naomi compreendeu completamente. Tinha guardado todas as peças de roupa da Maya. Não conseguia mudar-se do apartamento delas, embora fosse demasiado pequeno. A dor tinha a sua própria lógica. Mas Ethan, ficar numa prisão de culpa não é honrar a memória dele. É apenas punir-te a ti mesmo. Ele olhou para ela como se ela tivesse dito uma verdade que ele tinha estado a evitar durante meses.
Antes que pudesse duvidar de si mesma, Naomi pegou no telemóvel. Qual é o teu número? O meu número? Para as encomendas de flores. Assim podemos coordenar melhor. Era uma mentira. Ambos sabiam que era uma mentira. Mas Ethan deu-lhe o número de qualquer forma, e Naomi salvou-o nos seus contatos com os dedos a tremer ligeiramente. À mesma hora na próxima semana? Perguntou ele. Sim, à mesma hora. Ela afastou-se e no seu retrovisor viu-o parado exatamente onde estivera antes, sozinho em frente à sua mansão. Mas desta vez ele estava a sorrir, um pequeno sorriso, incerto e frágil, mas real. Estás a brincar com o fogo, disse Tara 3 dias depois, observando Naomi arranjar flores na sua banca. Estou a entregar flores. Esse é literalmente o meu trabalho. Minha querida, por favor, andaste a cantarolar a semana toda, vês o telemóvel a cada 5 minutos e passaste 1 hora a escolher o que vestir esta manhã para uma entrega de flores. Eu não... Estás a usar rímel. Nunca usas rímel para o trabalho. Naomi tocou nas pestanas com alguma vergonha. Talvez eu só me tenha apetecido estar bonita. Para Ethan Caldwell. Tara cruzou os braços. Admita, tu gostas dele. Não o conheço bem o suficiente para gostar dele. Foi o que disseste sobre o anel e olha onde isso te meteu. Agora estás a almoçar na mansão dele e a mandar-lhe mensagens. Sim, vi-te a sorrir para o telemóvel ontem e a desenvolver sentimentos por um tipo rico e branco com problemas familiares. Ele não é apenas um tipo rico e branco qualquer. A defesa saiu mais afiada do que Naomi pretendia. Ele está a chorar a morte do pai. Ele está solitário. Ele está a tentar ser melhor do que o seu passado. E tu estás a tentar salvá-lo. A voz da Tara suavizou-se. Nai, adoro-te, mas não consegues consertar homens partidos. Aprendeste isso com o Marcos, lembras-te? O ex-namorado da Naomi. Aquele que prometeu ajudar com as contas médicas da Maia e desapareceu quando as coisas ficaram difíceis. Esse falhanço ainda doía. Isto é diferente, insistiu Naomi. Como? Porque... Ela lutou por palavras. Porque quando estou com o Ethan, não sinto que o estou a consertar. Sinto que talvez nos estamos a consertar um ao outro. Tara estudou-a por um longo momento. Estás a apaixonar-te por ele. Eu não estou... Estás. E querida, estou preocupada. Homens como ele, com o dinheiro e o poder deles, eles vivem num mundo diferente. O que acontece quando ele se farta? Ou quando os amigos chiques dele o convencem de que não és boa o suficiente? Ou quando percebes que ele não consegue realmente entender como é a tua vida? Cada palavra caía como uma pedra no peito da Naomi, porque Tara tinha razão. Ela tinha toda a razão. Nada vai acontecer, disse Naomi firmemente. Somos apenas amigos, mais ou menos. Colegas de trabalho que são amigos. Continua a dizer isso a ti mesma. Tara suspirou. Só me promete que vais ter cuidado. Tu e a Lila já passaram por muito. Não quero ver nenhuma de vocês magoadas. Prometo. Mas enquanto Naomi voltava para as suas flores, os avisos da Tara ecoavam na sua mente. Ela estava a apaixonar-se por Ethan Caldwell. Apaixonar-se depressa e intensamente, apesar de todas as razões para não o fazer. E a parte mais assustadora, ela não queria parar. Terça-feira chegou novamente, e desta vez Ethan estava à porta quando Naomi chegou. Tenho uma surpresa, disse ele, e havia uma excitação na sua voz que ela nunca ouvira antes. Para a Lila, uma surpresa? A guarda da Naomi subiu imediatamente. Nada caro, apenas... Vem ver. Ele levou-os ao jardim e Lila ofegou. Alguém tinha montado uma pequena mesa debaixo de uma árvore do tamanho de criança, com chávenas de chá e pratos. Animais de pelúcia sentados nas cadeiras. Uma festa do chá. Lila saltitava nas pontas dos pés. É para mim, se quiseres que seja, disse Ethan. Pensei que talvez, enquanto a tua tia arranja as flores, pudesse ser a anfitriã. A senhora Chen fez bolachas. Lila olhou para Naomi com os olhos suplicantes. Posso, por favor. Como poderia ela recusar aquela esperança? 30 minutos. Depois temos de ir. Lila saiu disparada, já a organizar os seus convidados de peluche. Não precisavas de ter feito isso, disse Naomi, enquanto ela e Ethan regressavam à casa. Eu quis. Ela é uma boa miúda. Merece algo especial. Ela tem algo especial. Tem amor, estabilidade e um lar. Isso é suficiente. Eu não quis dizer...
Ethan parou frustrado. Não estou a tentar sugerir que não é suficiente. Só pensei que ela podia gostar. A raiva de Naomi esmoreceu. Desculpa, fico na defensiva. Demasiado na defensiva às vezes. Tens todo o direito de estar. Ele abriu-lhe a porta. O mundo não te deu muitos motivos para confiares facilmente. Trabalharam num silêncio confortável. Naomi a arranjar flores enquanto Ethan observava. Estava a se habituar-se à presença dele. A forma como ele se encostava ao aro da porta. A intensidade silenciosa do seu foco. Posso dizer-te uma coisa? Perguntou ele depois de um tempo. Sim. Estas últimas semanas ter-te a ti e a Lila aqui é a primeira vez que esta casa parece um lar desde que o meu pai morreu. Por isso, obrigado. Por teres dito sim a este arranjo. Por me deixares fazer parte das vossas vidas, mesmo que de uma forma tão pequena. As mãos de Naomi pararam nos caules. Ita, eu sei que é só negócio. Sei que estás a ser gentil com um homem solitário que por acaso tropeçou na tua banca de flores. Mas importa-me, tu importas-me. O seu coração martelava. Este era o momento em que deveria definir limites, proteger-se, afastar-se antes de se envolver demasiado. Em vez disso, ouviu-se dizer, tu também me importas. O sorriso dele transformou-lhe o rosto. Deixou-o mais jovem, mais leve, feliz. Talvez queiras jantar comigo alguma vez? Perguntou ele. Um jantar a sério, não só sandes no pátio. Tu e a Lila, quero dizer. Ou só tu, se preferires. Eu entenderia se... Um jantar parece bem, interrompeu Naomi. Só nós os dois. A Lila pode ficar com a Tara. A sério? A sério? Estava aterrorizada e exultante ao mesmo tempo. Mas, Ethan, preciso que entendas algo. Eu venho com complicações, com bagagem, com responsabilidades. Se procuras algo fácil e casual, não sou a tua rapariga. Ótimo! Ele aproximou-se baixando a voz. Porque não estou interessado em fácil ou casual. Estou interessado em ti. O ar entre eles crepitava com possibilidade, com a promessa de algo que poderia curá-los a ambos ou quebrá-los completamente. Lá fora, o riso de Lila ecoou. Um lembrete do que estava em jogo, do que Naomi podia perder se apostasse mal. Mas estava cansada de ter medo, cansada de jogar pelo seguro. Sábado, disse ela. Vem buscar-me às 7. Sábado às 7. Ethan repetiu, o seu sorriso aumentando. É um encontro. Um encontro. A palavra fez a energia nervosa deslizar pelas suas veias. Estava mesmo a fazer isto, mesmo a abrir o coração à possibilidade de mais do que apenas sobreviver. Era a coisa mais assustadora que tinha feito desde que assumira a custódia da Lila. E talvez, apenas talvez, seria a melhor decisão também. O sábado chegou embrulhado em sol e nos nervos de Naomi. Tinha mudado de roupa 4 vezes antes de Tara lhe tirar os outros vestidos das mãos à força. O azul, insistiu Tara, faz os teus olhos saltar e realça os ombros. Perfeito para um primeiro encontro com o Senhor Mansão. Não o chames assim. Mas Naomi vestiu o vestido azul de qualquer maneira. Simples, de algodão, nada extravagante. Não conseguia competir com o tipo de mulheres com quem Ethan provavelmente costumava sair, e não iria tentar. Estás linda, tia Nai, disse Lila da soleira da porta. Já estava de pijama, pronta para a noite do pijama no apartamento da Tara. Obrigada, meu amor. Naomi ajoelhou-se endireitando a gola de Lila. Porta-te bem com a Tara, sim? Deitar às 8:30. Eu sei. Lila revirou os olhos com a exasperação típica de uma criança de 6 anos. Diverte-te no teu encontro. A campainha tocou exatamente às 7. Naomi respirou fundo, alisou o vestido uma última vez e abriu a porta. Ethan estava na sua pequena varanda com flores na mão. Não um ramo elaborado, apenas um punhado de flores silvestres, daquelas que cresciam à beira da estrada. Simples, atencioso e de alguma forma perfeito. Olá, disse ele. E seria nervosismo na sua voz? Olá. Ela pegou nas flores, os seus dedos roçando. São lindas. Pensei que provavelmente sabias mais sobre flores do que eu alguma vez saberia, mas vi estas e lembrei-me de ti. Ele vestia calças de ganga escuras e uma camisa de botões com as mangas arregaçadas até aos cotovelos. Menos aprumado do que o habitual. Mais real. São perfeitas. Ela colocou-as num frasco de vidro com água. Vou buscar a minha carteira. Tara apareceu com Lila, lançando a Ethan um olhar que dizia claramente, estou de olho em ti.
Deixa-a em casa antes da meia-noite, ou terás de te haver comigo. Sim, senhora. A expressão séria de Ethan fez Lila raguejar. No seu carro, um diferente, mais velho e menos vistoso, Naomi sentiu os ombros começarem a relaxar. Obrigada por não teres trazido o carro de luxo. Aquilo faz-me sentir que estou a esforçar-me demais. Ele saiu do bairro dela. Hoje à noite só quero ser o Ethan. Não o Ethan Caldwell do grupo Caldwell, apenas eu. Acho que gostaria de conhecer o apenas Ethan. O seu sorriso foi resposta suficiente. Conduziram até uma pequena cafetaria no cais. O tipo de lugar por onde Naomi tinha passado 100 vezes, mas nunca tivera o luxo de entrar. Lá dentro, cheirava a canela e a esperança. Fios de luzes pendiam do teto. Cadeiras desemparelhadas agrupavam-se em volta de mesas de madeira lisas pelo uso de anos de cotovelos e conversas. Espero que esteja bem, disse Ethan. Eu sei que não é chique. É perfeito. E ela falava a sério. Isto parecia real, confortável. Pediram café e tarte, de maçã para ela, de cereja para ele, e encontraram uma mesa junto à janela, onde podiam observar o oceano a ficar prateado na luz que se desvanecia. Conta-me algo sobre ti que ninguém saiba, disse Naomi, envolvendo as mãos à volta da sua caneca quente. Ethan considerou a pergunta seriamente. Tenho medo do escuro. Ela piscou os olhos. A sério? A sério. Desde miúdo. O meu pai costumava troçar de mim por causa disso. Dizia que os homens Caldwell não tinham medo de nada. Então aprendi a esconder. Mas ainda hoje, naquela casa grande, durmo com uma lâmpada acesa. A vulnerabilidade na sua confissão tocou algo profundo no peito de Naomi. Isso não é fraqueza. Isso é apenas ser humano. A tua vez. Diz-me algo real. Naomi hesitou. Depois, tenho pavor de não ser suficiente para a Lila. Que um dia ela olhe para trás e me ressinta por não lhe ter dado a vida que a Maya lhe teria dado. Por não ser a sua mãe biológica. Naomi. A mão de Ethan cobriu a dela na mesa. Aquela menina olha para ti como se tivesses pendurado a lua no céu. O que quer que estejas a dar a ela é suficiente, mais do que suficiente. Como sabes? Porque vejo a forma como ela se ilumina quando estás perto. A forma como ela corre para ti primeiro com cada descoberta. A forma como confia completamente em ti. O polegar dele traçava círculos na palma da mão dela. Isso não é biologia, isso é amor. E o amor é sempre suficiente. As lágrimas picaram os olhos de Naomi. Ela piscou-as de volta. És bastante sábio para um rico solitário. Tenho os meus momentos. O seu sorriso era gentil. Embora me sinta significativamente menos solitário nestes dias. Conversaram durante horas, sobre tudo e sobre nada. Ethan contou-lhe sobre construir o seu negócio do zero, sobre a pressão de viver à altura do nome do pai. Naomi partilhou histórias sobre a Maya, sobre a infância delas, sobre sonhos que tinha adiado quando a sobrevivência se tornou mais importante do que a ambição. O que farias? Perguntou Ethan. Se o dinheiro não fosse um problema, se pudesses fazer o que quisesse. Abriria uma florista a sério. Não só uma banca à beira da estrada, mas uma loja real com uma estufa anexa. Contrataria pessoas que precisassem de segundas oportunidades. Pessoas a sair de situações difíceis que só precisavam que alguém acreditasse nelas. Ela fez uma pausa, surpreendida consigo mesma. Nunca contei isso a ninguém antes. Por que não? Porque os sonhos são perigosos quando não te podes dar ao luxo de que falhem. E se tivesses alguém para te segurar se eles falhassem? Os seus olhos fixaram-se nos dela. E se não tivesses de fazer tudo sozinha? O ar entre eles adensou-se com possibilidades não ditas. O coração de Naomi batia forte contra as costelas. Ethan, Um trovão ribombou lá em cima. Pela janela, a chuva começou a cair em aguaceiros súbitos. Devíamos ir, disse Ethan com relutância. Antes que piore. Correram para o carro, mas a chuva foi mais rápida. Quando chegaram, estavam ambos encharcados. O vestido de Naomi colava-se à pele. O seu cabelo, cuidadosamente penteado, pingava-lhe nos olhos. E ela estava a rir. Um riso real, sem defesas, que brotava de algum lugar profundo e livre. Ethan olhou para ela do banco do condutor, a água a escorrer-lhe pela cara. Estás a rir. Estamos ridículos. Estamos mesmo. E então ele também estava a rir, o som um pouco enferrujado, como se tivesse esquecido como. Sem pensar, Naomi inclinou-se sobre a consola e beijou-o. Foi suave,
Doce. Uma pergunta mais do que uma afirmação. A mão de Ethan subiu para acariciar a sua bochecha, gentil como tudo. Ele beijou-a de volta com uma ternura que lhe fez o peito doer. Quando se separaram, ambos respiravam com dificuldade. Quis fazer isso desde o momento em que te vi na tua banca de flores, sussurrou ele. Mesmo quando pensaste que eu era uma ladra, especialmente nessa altura. Eras tão feroz a defender a Lila, tão forte. A testa dele repousava na dela. Nunca conheci ninguém como tu, Naomi Brooks. Bom ou mal? O melhor. Ele afastou-se tirando o casaco para o colocar nos ombros dela. Cheirava a ele, a cedro e a algo limpo. Vamos levar-te para casa antes que apanhes uma constipação. A viagem de volta foi silenciosa, mas confortável. A mão de Ethan encontrou a dela na consola e ali ficou. Quando chegaram à casa dela, ele acompanhou-a até a porta, embora a chuva ainda caísse. Obrigada, disse Naomi, pela noite, por tudo. Obrigado por teres dito sim. Ele afastou um cacho molhado do rosto dela. Posso ver-te de novo em breve? Gostaria. Ótimo. Ele beijou-lhe a testa, suave e doce. Boa noite, Naomi. Ela viu-o ir embora, com a mão apertada nos lábios, o casaco dele ainda quente nos seus ombros. A Tara ia ter um dia de festa com isto. Mas pela primeira vez Naomi não se importou. Pela primeira vez, permitiu-se sentir esperança sem que o medo a perseguisse logo a seguir. As 3 semanas seguintes passaram num borrão de momentos roubados e de uma ligação crescente. Ethan ia à sua banca de flores nas pausas para almoço. Sentavam-se na caixa da carrinha dela, a comer sandes e a falar de coisas sem importância. De coisas importantes. Ele ajudou-a a replantar o seu jardim depois de uma tempestade ter danificado vários canteiros. As suas roupas caras ficaram sujas. Ele não se queixou uma única vez. Ela ia à casa dele 2 vezes por semana, sempre com a Lila. Jantavam juntos. Ethan a aprender a cozinhar refeições simples, sob a instrução paciente da Sra. Chen. Lila brincava no jardim, enquanto Naomi e Ethan conversavam no pátio, as suas cadeiras a aproximarem-se um pouco mais a cada visita. Davam as mãos. Roubavam beijos quando a Lila não estava a ver. Trocaram mensagens até tarde da noite como adolescentes. Naomi estava a apaixonar-se. Já se tinha apaixonado. Estava a tentar não entrar em pânico com a aterragem. Estás radiante, observou Tara uma manhã. É nojento o quão feliz estás. É permitido? É-me permitido ser feliz? Claro que sim. A voz de Tara suavizou-se. Só estou assustada por ti, é só isso. Isto está a avançar depressa. Eu sei. Naomi arranjou margaridas com precisão. Mas Tara, quando estou com ele, sinto que consigo respirar pela primeira vez em anos. Como se talvez a vida pudesse ser mais do que apenas sobreviver. E quando o mundo dele colidir com o teu, quando os amigos ricos e as expectativas da sociedade e toda essa outra bagagem aparecer, lidaremos com isso. Tara não parecia convencida, mas abraçou Naomi na mesma. Só me promete que terás cuidado. Prometo. Mas essa promessa tornou-se mais difícil de manter quando Ethan apareceu na sua banca na quinta-feira com um convite. Há uma gala de caridade no próximo fim de semana, disse ele parecendo nervoso. É um grande evento, de smoking, tudo a rigor. Esperava que quisesses vir comigo. O estômago de Naomi encolheu. Uma gala? Eu sei que não é o teu ambiente. Mal é o meu ambiente. Mas tenho de ir. É para o hospital pediátrico. E a minha empresa é uma das principais patrocinadoras. E eu gostaria muito de ter-te lá. Comigo. Ethan, eu não pertenço a algo assim. Tu pertences a qualquer lugar onde eu esteja. A voz dele era firme. Por favor, Naomi, quero que o mundo te conheça. Quero entrar naquela sala contigo no meu braço e mostrar a todos a sorte que tenho. A sinceridade nos olhos dele desarmou-a. Não tenho nada para vestir para uma gala. Então vamos encontrar algo, juntos. Levo-te às compras. Não. Ela cortou-o. Aprecio a oferta, mas resolvo eu mesma. Naomi, é a sério. Se for para fazer isto, farei nos meus termos. Ela suavizou a voz. Mas sim, vou contigo. O sorriso dele podia ter alimentado toda a costa. Sim, sim. Provavelmente ia arrepender-se. Mas a esperança nos olhos dele tornava impossível dizer não. Naquela tarde, ligou a Tara em pânico. Preciso de um vestido chique, para uma gala, e tenho exatamente 200 euros de orçamento para isso. Miúda, vamos às lojas de segunda mão.
A voz de Tara crepitava com determinação. Conheço um sítio. Vamos encontrar-te algo perfeito. E encontraram. Um vestido verde esmeralda profundo, com linhas elegantes e subtis bordados. 75 euros numa loja de artigos em segunda mão, ajustado por mais 30, pela vizinha da Tara que fazia costuras por fora. Na noite da gala, Naomi olhou-se ao espelho da casa de banho e mal se reconheceu. O vestido assentava como se tivesse sido feito para ela. Tara tinha-lhe arranjado o cabelo num apanhado que parecia elegante, mas sem que ela parecesse estar a esforçar-se demais. Joias simples, as pérolas da sua avó. Pareces uma rainha, sussurrou Lila da porta. Sinto que estou a brincar de disfarces. Estás linda, corrigiu Tara. E se alguém te fizer sentir que não pertences lá, tu ligas-me e eu chego lá para me defender. Naomi riu apesar dos seus nervos. Vou ter isso em mente. Ethan chegou às 7h30 num smoking que fez a boca de Naomi secar. Mas foi a forma como ele olhou para ela, como se ela lhe tivesse roubado o fôlego, que a fez sentir-se verdadeiramente bonita. Uau, disse ele. Apenas isso. Nada mais. Demasiado. Perfeito. Ele pegou-lhe na mão, beijou os seus nós dos dedos. Absolutamente perfeito. A gala foi realizada no maior hotel de Lisboa. Lustres de cristal, um quarteto de cordas, mulheres com vestidos que provavelmente custavam mais do que a renda de Naomi. Homens de smoking a discutir negócios e barcos. A confiança de Naomi vacilou à entrada. Ei, Ethan apertou a mão dela. Tu consegues. E eu estou contigo. Entraram juntos, e Naomi sentiu os olhares imediatamente. Os olhares fixos, os sussurros. Aquele é o Ethan Caldwell. Quem é a mulher? Nunca a vi antes. Onde é que ele a encontrou? Ethan ou não reparou ou não se importou. Manteve-a perto, apresentando-a às pessoas com orgulho na voz. Esta é a Naomi Brooks. Ela é uma florista incrível e uma pessoa ainda mais incrível. Algumas pessoas foram gentis. Outras olharam-na de alto a baixo com um julgamento mal disfarçado. Naomi manteve a cabeça erguida, recusando-se a encolher-se. Gostarias de dançar? Perguntou Ethan, quando o quarteto de cordas começou a tocar algo lento e sonhador. Não sou muito boa. Nem eu. Ele levou-a para a pista de dança na mesma. Vamos descobrir juntos. E descobriram. A mão de Ethan estava quente na sua cintura. A dela repousava no ombro dele. Moveram-se juntos como se o fizessem há anos, não semanas. Obrigada por estares aqui, murmurou ele ao ouvido dela. Obrigada por me teres convidado. Eu falava a sério o que disse antes. Tu és perfeita, e quem não vê isso é cego. Naomi deixou-se derreter nele neste momento. Deixou-se acreditar que talvez, apenas talvez, isto pudesse funcionar. Que o amor pudesse preencher a lacuna entre os seus mundos diferentes. A música terminou. Ethan beijou-lhe a mão. Preciso de ir socializar com alguns doadores. Ficas bem por uns minutos? Fico bem. Vai fazer as tuas coisas de caridade. Ele desapareceu na multidão, e Naomi dirigiu-se à mesa de refrescos. Estava a pegar num copo de champanhe quando ouviu a voz. Então tu és a florista. Naomi virou-se. Uma mulher estava ao seu lado, na casa dos 50, elegante de uma forma que falava de famílias de posses e preconceitos antigos. Os seus olhos eram frios. Eu sou a Naomi, disse ela calmamente. Margaret Caldwell, a madrasta do Ethan. O sorriso da mulher não chegou aos seus olhos. Ouvi falar muito de ti. Sinais de alarme soaram na cabeça de Naomi. Prazer em conhecê-la. É, Margaret bebeu o seu champanhe. Pergunto-me. Vês, conheço a tua família, Naomi Brooks. Ou melhor, conheço a tua família. Não sei o que quer dizer. A tua irmã, Maya Brooks. Ela trabalhou para nós há anos, a limpar a nossa casa. A voz de Margaret pingava de uma falsa doçura. Até que ela nos roubou e tivemos de a despedir. O chão caiu sob os pés de Naomi. Isso não é verdade. A minha irmã nunca roubou nada. Tens a certeza? Porque me lembro muito claramente de vários itens terem desaparecido na altura em que ela saiu, incluindo um anel de família muito valioso. A Maya comprou aquele anel. Era dela. Assim ela alegava. Margaret aproximou-se, baixando a voz. Diz-me, querida, qual é exatamente o teu jogo aqui? Infiltrar-te na vida do meu enteado? Usar aquele anel e uma história triste para manipular um homem em luto? Não estou a manipular ninguém. A voz de Naomi tremia de fúria.
Eu nem sabia da existência do Ethan até ele aparecer na minha banca. Que conveniente. E agora estás aqui, numa gala onde claramente não pertences, a usar um vestido que tenho a certeza que o Ethan pagou. Ele não pagou o meu vestido. Comprei-o eu mesma. Claro que sim. O sorriso de Margaret era cruel. Olha à tua volta, Naomi. Olha para estas pessoas. Este é o mundo do Ethan. Acreditas honestamente que te encaixas aqui? Que os amigos dele e os seus parceiros de negócios alguma vez te aceitarão? Lágrimas queimavam na garganta de Naomi. Ela recusou-se a deixá-las cair. És apenas uma distração, continuou Margaret. Algo para o fazer sentir-se melhor por ter abandonado o pai. Mas as distrações não duram. E quando ele perceber o que realmente és, uma caça-fortunas com uma história triste e conveniente, vai largar-te mais depressa do que a tua irmã largou aquele anel roubado. A minha irmã não roubou nada. A voz de Naomi era de aço. E eu não sou uma caça-fortunas. Eu amo-o. As palavras pairaram no ar, verdadeiras e aterrorizantes. Margaret riu. Amor. Que adorável. Deixa-me dar-te um conselho, querida. Seja qual for a fantasia que construíste na tua cabeça, acaba mal. Homens como o Ethan não ficam com mulheres como tu. Eles brincam de ser comuns por um tempo, mas sempre regressam aos seus semelhantes. Naomi não conseguia respirar. A sala estava demasiado quente, demasiado cheia, demasiada gente que a via exatamente como Margaret, como alguém que não pertencia. Pousou o seu champanhe intocado e caminhou em direção à saída. Naomi! A voz de Ethan apanhou-a a meio do salão. Onde vais? Ela não conseguia olhar para ele. Não conseguia deixá-lo vê-la a desmoronar-se. Preciso de ar. Espera. Ele agarrou-lhe o braço. O que se passa? A tua madrasta. As palavras saíram quebradas. Ela disse a todos que a minha irmã era uma ladra, que estou a usar-te. O rosto de Ethan ficou pálido. Ela o quê? Não importa. Naomi soltou-se. Preciso de sair. Preciso de ir para casa. Eu vou contigo. Não. Ela finalmente olhou para ele, e as lágrimas que tinha contido transbordaram. Não consigo fazer isto, Ethan. Não consigo estar no teu mundo. Eu não me encaixo aqui, toda a gente sabe. Até tu sabes. Isso não é verdade. Olha à tua volta. A voz dela quebrou. Olha para a forma como as pessoas estão a olhar para nós agora mesmo. Sou um espetáculo. A florista que pensou que podia brincar a Cinderela. Naomi, por favor, tenho de ir. Ela correu. Para fora do salão de baile, através do átrio, para o ar úmido da noite. Atrás dela, ouviu Ethan a chamá-la, mas ela não parou. Não conseguia parar. Chamou um táxi porque tinha vindo no carro dele. Outro lembrete de que não pertencia. O motorista, misericordiosamente, não fez perguntas enquanto ela chorava no banco de trás. Em casa, desabou no sofá e deixou os soluços virem. Tara encontrou-a lá 1 hora depois. Ela tinha ligado em pânico e Tara tinha largado tudo para ir. O que aconteceu? Tara abraçou-a enquanto ela tremia. Tinhas razão. A voz de Naomi estava rouca. Eu não pertenço ao mundo dele. E fui estúpida por pensar que podia. O seu telemóvel tocou. O nome de Ethan iluminou o ecrã. Ela recusou a chamada. Tocou novamente. E novamente. Finalmente, uma mensagem. Por favor, deixa-me explicar. Por favor, deixa-me corrigir isto. Sinto muito. Mas o sinto muito não era suficiente para preencher a lacuna entre os seus mundos. O perdão não apagou as palavras de Margaret, nem a verdade que elas carregavam. Naomi desligou o telemóvel e chorou até adormecer nos braços de Tara, o coração em pedaços que não sabia como juntar novamente. A manhã de segunda-feira chegou com céus cinzentos e a determinação de Naomi em esquecer que Ethan Caldwell sequer existia. Abriu a sua banca de flores, arranjou os buquês, sorriu aos clientes, um sorriso que nunca lhe chegava aos olhos. Lila perguntou sobre Ethan 2 vezes. Naomi mudou de assunto em ambas as ocasiões. Na terça-feira, já estava quase convencida de que estava bem. Foi então que o carro preto caro parou. Não o de Ethan, um diferente. Uma mulher num fato de executiva saiu, seguida por um homem com uma pasta. Naomi Brooks? Perguntou a mulher. Sou eu. Sou Karen Mitchell, uma investigadora privada a trabalhar para a família Caldwell. Entregou uma pasta a Naomi. Temos estado a investigar a origem de um certo anel em sua posse. As mãos de Naomi ficaram dormentes. O quê? A nossa investigação revelou que a sua irmã, Maya Brooks,
Penhorou vários artigos roubados da herdade Caldwell há 7 anos. Este anel estava entre eles. A voz da mulher era fria, profissional. A família Caldwell gostaria que fosse devolvido. A minha irmã não roubou nada, mas a voz de Naomi tremia. Temos documentação, registros da casa de penhores, declarações de testemunhas. A expressão da investigadora era simpática, mas firme. Lamento, Sra. Brooks, mas o anel precisa de ser devolvido aos seus legítimos proprietários. Saia da minha propriedade. A voz de Naomi era baixa, perigosa. Agora, a mulher assentiu. Tem 1 semana para cumprir voluntariamente. Depois disso, a família Caldwell tomará medidas legais. Elas afastaram-se de carro, e Naomi desabou no chão atrás da sua banca, a pasta apertada em mãos trêmulas. Era o Ethan. Tinha de ser o Ethan. Ele tinha lhe enviado investigadores. Estava a vir atrás do anel, apesar de ter prometido. O telemóvel tocou. O nome de Ethan. Ela atendeu com gelo na voz. Como te atreves? Naomi? Do que é que estás a falar? A investigadora que enviaste. As ameaças sobre ações legais. Depois de tudo, vais tirar o anel da Lila? A última coisa que ela tem da mãe? Que investigadora? Naomi, eu não enviei ninguém. Mentiroso! A palavra explodiu-lhe da boca. És igual a ela, igual a Margaret. Achas que podes comprar tudo, controlar quem quiseres? Pois eu não vou deixar. Esse anel pertence a Lila, e vais ter de me arrastar para tribunal para o conseguires. Naomi, por favor, ouve. Ela desligou, bloqueou o número dele. Depois, sentou-se entre as suas flores e tentou perceber como o seu conto de fadas se tinha transformado num pesadelo. Nessa noite, chegou uma carta dos serviços sociais. Uma queixa anônima tinha sido apresentada, questionando a sua guarda de Lila. Precisavam de agendar uma visita domiciliária para avaliar a situação. Naomi leu a carta 3 vezes, sentindo-se cada vez mais como se estivesse a afogar-se. Estavam a vir atrás da Lila, a vir atrás da única família que lhe restava. E ela sabia no fundo da alma, que os Caldwell estavam por trás de tudo. Ethan ou Margaret, não importava. Eles tinham dinheiro e poder, e ela não tinha nada. Nada além do amor por uma menina e a determinação de nunca, jamais, deixar que alguém a levasse. O que se passa, tia Nye? Lila apareceu à porta, o seu rostinho preocupado. Nada, querida. Naomi dobrou a carta, forçando um sorriso. Está tudo bem. Mas nada estava bem. E enquanto Naomi aninhava Lila na cama naquela noite, beijando-lhe a testa e sussurrando promessas que não tinha a certeza de conseguir cumprir, sentiu todo o peso do que significava amar alguém de um mundo diferente. Significava ver esse mundo esmagar-te. E tudo o que ela podia fazer era manter-se firme e recusar-se a quebrar. Ethan estava sentado no seu escritório, a olhar para o telemóvel. Naomi tinha-o bloqueado. Todas as chamadas iam diretamente para o voicemail. Todas as mensagens ficavam verdes e sem resposta. Ela pensava que ele tinha enviado um investigador. Pensava que ele estava a tentar tirar o anel a Lila. A ideia deixou-o fisicamente doente. Sr. Caldwell? A Sra. Chen bateu suavemente à porta. Tem uma visita. Margaret Caldwell está aqui. A mandíbula de Ethan contraiu-se. Mande-a entrar. A sua madrasta entrou na sala como se fosse sua proprietária. Ela tinha feito isso a vida inteira. Agia como se o nome Caldwell lhe pertencesse por direito e não por casamento. Ethan, meu querido, precisamos de falar sobre esta situação infeliz com aquela mulher. O nome dela é Naomi. A sua voz era fria. E que situação? Aquela em que ela está claramente a manipulá-lo, usando um anel roubado e uma criança para se aproveitar da sua dor. Margaret sentou-se sem ser convidada. Contratei um investigador privado para investigar o passado dela. As descobertas são bastante incriminatórias. Um gelo percorreu as veias de Ethan. Fizeste o quê? Alguém tinha de te proteger. A irmã daquela mulher era uma ladra. Para! Ethan levantou-se, as mãos agarrando a secretária. Para de falar agora mesmo. Margaret piscou os olhos, surpreendida. Desculpa? Contrataste um investigador sem o meu conhecimento. Mandaste-os ameaçar a Naomi. A sua voz tremia de raiva. Que mais fizeste? Não sei do que estás a falar. Não me mintas. As palavras explodiram. Que mais fizeste? A compostura de Margaret estalou ligeiramente. Posso ter feito uma chamada para os serviços sociais, uma preocupação anônima sobre o bem-estar da criança. Ethan,
Aquela mulher mal consegue sobreviver. Aquela menina merece melhor. Sai. A voz de Ethan estava mortalmente calma agora. Sai do meu escritório. Sai da minha casa. Sai da minha vida. Ethan, já fizeste estragos suficientes. A mim, à memória do meu pai, a pessoas inocentes que nunca fizeram nada, a não ser existir no mesmo espaço que a tua crueldade. Ele tirou o telemóvel. Dr. Blake, preciso de si no meu escritório imediatamente. E traga tudo o que tem sobre o anel. Todos os registros da liquidação do patrimônio do meu pai. O que estás a fazer? Margaret levantou-se. O alarme a cintilar no seu rosto. O que devia ter feito há meses? Encontrar a verdade. O Dr. Blake chegou dentro de 1 hora. Ele espalhou documentos pela secretária de Ethan, enquanto Margaret observava, presa pela sua própria arrogância. O anel foi vendido há 3 anos, confirmou o Dr. Blake. Durante a liquidação do patrimônio que a senhora supervisionou, Margaret, foi penhorado juntamente com vários outros artigos. Isso prova o meu ponto. Aqueles artigos foram roubados. Por si. O Dr. Blake olhou para ela por cima dos óculos. Fiz a minha investigação, Margaret. As suas dívidas pessoais nessa altura eram consideráveis. Dívidas de jogo, especificamente. Vendeu a herança do seu enteado para cobrir os seus erros e depois culpou o pessoal quando surgiram perguntas. O rosto de Margaret ficou branco. Isso não é... Eu não... Fizeste. A voz de Ethan era monótona. Vendeste o anel do meu pai. Depois deixaste que as pessoas acreditassem que tinha sido roubado. Deixaste Maya Brooks carregar essa suspeita, mesmo sabendo a verdade. Ela não era ninguém. Não importava. Importava. Ethan bateu com a mão na secretária. Ela morreu acreditando que tinha sido acusada de roubo. A irmã dela está a criar a filha sozinha, a lutar para sobreviver. E tu tentaste tirar aquela criança por causa de uma mentira que criaste. Eu estava a proteger-te. Estavas a proteger-te a ti própria. Ele moveu-se para a porta, abriu-a. Tens 1 hora para sair da minha propriedade. Depois disso, chamo a polícia por invasão. Ethan, por favor, sou família. Deixaste de ser família no momento em que mentiste sobre aquele anel, no momento em que foste atrás da Naomi e da Lila. Os seus olhos eram gelo. Vou fazer uma declaração pública sobre o que realmente aconteceu. Sugiro que fiques longe de mim quando o fizer. Margaret saiu, a sua elegante compostura finalmente desfeita. Ethan desabou na sua cadeira, as mãos a tremer. O que faço agora? Perguntou ao Dr. Blake. Ela nem sequer vai falar comigo. O velho advogado sorriu tristemente. Diga a verdade, publicamente, em voz alta. Limpe o nome da irmã dela e prove que o seu amor é mais forte do que as mentiras da sua família. E se ela ainda não me perdoar? Então, pelo menos, terá feito a coisa certa. Às vezes, é tudo o que podemos fazer. Naomi sentou-se em frente à assistente social. Lila a brincar tranquilamente na sala ao lado. A mulher tinha olhos bondosos, mas Naomi sabia que a bondade nem sempre significava misericórdia. Senhora Brooks, quero assegurar-lhe que esta é apenas uma visita normal. Recebemos uma queixa anônima, mas isso não significa que tenhamos encontrado quaisquer problemas. Qual foi a queixa? As mãos de Naomi retorciam-se no seu colo. Alguém expressou preocupação sobre a sua estabilidade financeira, sobre se conseguia prover adequadamente para a Lila. A assistente social, a senhora Patterson, olhou para as suas notas. Pode falar-me sobre a sua situação atual de emprego e habitação? Naomi explicou-lhe tudo. A banca de flores, a casa alugada, os seus rendimentos e despesas. Tudo parecia tão inadequado quando apresentado daquela forma, tão mal o suficiente. E o estado emocional da Lila? Como se ajustou à morte da mãe? Ela tem dias difíceis. Ambas temos. A garganta de Naomi apertou-se. Mas ela é amada. Está segura, é tudo para mim. A senhora Patterson fez anotações. Gostaria de falar com a Lila a sós, se estiver tudo bem. Não estava tudo bem. Nada disto estava bem. Mas Naomi assentiu. Ela esperou na cozinha, ouvindo o murmúrio de vozes da sala de estar. O riso brilhante da Lila. As perguntas gentis da senhora Patterson. Após 20 minutos, a senhora Patterson regressou sozinha. Senhora Brooks, quero que saiba que, pelo que observei, a Lila está feliz, saudável e claramente muito amada. A sua casa está limpa e adequada. É obviamente dedicada ao bem-estar dela. Um alívio inundou Naomi. Então a queixa será registrada como infundada no meu relatório.
Não vejo razão para qualquer outra ação. A voz da Sra. Patterson suavizou-se. No entanto, quero incentivá-la a construir uma rede de apoio se ainda não o fez. Criar uma criança sozinha é difícil. Não tem de o fazer sem ajuda. Tenho ajuda. A minha melhor amiga Tara, ela tem sido incrível. Bom, isso é bom. A Sra. Patterson levantou-se. Vou apresentar o meu relatório esta semana. Deve receber uma notificação oficial de que o caso está encerrado dentro de 10 dias. Depois que ela saiu, Naomi sentou-se no sofá e chorou. Não de tristeza, de pura exaustão, do peso de lutar constantemente, de provar constantemente que era suficiente. Tia Nai, Lila subiu para o seu colo. Por que estás a chorar? Lágrimas de alegria, querida. Apenas lágrimas de alegria. A senhora era simpática. Perguntou se eu te amo. O que lhe disseste? Eu disse que te amo mais do que girassóis, mais do que gelado, mais do que qualquer coisa no mundo inteiro. Os pequenos braços de Lila envolveram o pescoço de Naomi. Disse a coisa certa. Disseste a coisa perfeita. Naomi abraçou-a com força, inalando o cheiro a morango do seu shampoo. Também te amo, minha menina. Mais do que qualquer coisa neste mundo inteiro. Naquela noite, depois de Lila adormecer, Naomi sentou-se na varanda e permitiu-se pensar em Ethan pela primeira vez em dias. Ela sentia a falta dele. Sentia a falta da sua presença tranquila e do seu sorriso triste e da forma como ele a olhava como se ela tivesse pendurado às estrelas. Sentia a falta da esperança que ele acendera no seu coração de que a vida podia ser mais do que apenas sobrevivência. Mas sentir a falta de alguém não significava confiar nele. E ela não podia arriscar a Lila, não podia arriscar a vida frágil delas por um homem que poderia esmagá-las a ambas. O telemóvel vibrou. Um número desconhecido. Ela quase não atendeu, mas algo a fez atender. Naomi, é o Dr. Blake, o advogado de Ethan. O estômago dela revirou-se. Não estou a falar do anel. Não estou a ligar sobre o anel. Estou a ligar porque há um evento de caridade amanhã à noite, no centro comunitário. O Ethan vai discursar. Ele fez uma pausa. Acho que devias estar lá. Por que é que eu o quereria ver? Porque ele vai contar a verdade. Sobre o anel, sobre a madrasta dele, sobre tudo. E acho que mereces ouvir em primeira mão. O coração de Naomi batia forte. Dr. Blake, apenas vem. Por favor, 7 horas. Se ouvires o que ele tem a dizer e ainda não quiseres nada com ele, tudo bem, mas dá-lhe esta única oportunidade para acertar as coisas. A linha ficou muda antes que ela pudesse responder. Naomi sentou-se na escuridão, dividida entre a esperança e o medo, entre a segurança da sua raiva e o risco de acreditar novamente. O centro comunitário estava lotado. Naomi estava de pé lá atrás, Tara ao seu lado para apoio moral. Ela quase tinha desistido uma dúzia de vezes, mas aqui estava. Se ele te magoar outra vez, atiro-lhe alguma coisa à cabeça, murmurou Tara. Combinado. A multidão incluía pessoas da vila, comerciantes locais e, Naomi notou com surpresa, vários dos tipos da alta sociedade da gala. Margaret Caldwell estava sentada na terceira fila com o rosto tenso. Então, Ethan subiu ao pequeno palco e Naomi prendeu a respiração. Ele parecia terrível, exausto, como se não dormisse há dias. Mas quando seus olhos encontraram os dela através da multidão, algo se acendeu no seu rosto. Esperança, alívio, amor. Obrigado a todos por terem vindo. Começou ele, a sua voz ecoando pelo pequeno espaço. Devo falar sobre as iniciativas de caridade da minha empresa esta noite. Mas não vou fazer isso. Em vez disso, preciso de vos contar a todos a verdade sobre algo que mantive escondido por demasiado tempo. A multidão murmurou. Margaret meio que se levantou. Depois sentou-se novamente quando as pessoas olharam para ela. Há 8 meses, o meu pai morreu. Eu não estava lá. Estava demasiado ocupado a construir um império para estar lá quando ele mais precisava de mim. A voz de Ethan quebrou. Depois da sua morte, vários artigos do seu patrimônio desapareceram, incluindo um anel de família que tinha estado na família Caldwell por gerações. As mãos de Naomi apertaram o braço de Tara. Durante meses, acreditei que aquele anel tinha sido roubado, e quando o vi recentemente, na mão de uma menina, tirei conclusões precipitadas. Acusei pessoas inocentes de roubo. Deixei que a minha dor e culpa me transformassem em alguém de quem o meu pai se teria envergonhado. Ele tirou papéis do bolso.
Mas a verdade é esta: o anel não foi roubado, foi vendido, legalmente, há 3 anos, pela minha madrasta Margaret Caldwell, para cobrir dívidas pessoais que ela tinha acumulado. Sussurros percorreram a multidão. Margaret levantou-se, com o rosto vermelho. Isso é uma mentira. Está documentado. A voz de Ethan era firme. Tenho registros da casa de penhores, extratos bancários, tudo. Ele olhou diretamente para Margaret. Vendeste a herança do meu pai. Depois culpaste o pessoal quando surgiram perguntas. Deixaste uma mulher inocente, Maya Brooks, morrer acreditando que tinha sido acusada de roubo. Como te atreve? Não, como te atreves tu? A raiva de Ethan era controlada, mas feroz. Maya Brooks comprou aquele anel legalmente numa casa de penhores. Usou-o com orgulho. Entregou-o à filha antes de morrer. E quando a sua irmã Naomi tentou proteger esse legado, tu contrataste investigadores para a ameaçar. Ligaste para os serviços sociais para tentar tirar a sobrinha dela. Tudo para encobrir as tuas próprias mentiras. A multidão explodiu. Pessoas a gritar perguntas. Margaret a empurrar em direção à saída. Mas Ethan não tinha terminado. Os seus olhos encontraram Naomi novamente. Naomi Brooks é uma das pessoas mais fortes, bondosas e genuínas que alguma vez conheci. Ela trabalha mais do que qualquer pessoa que conheço para prover para a sua sobrinha. Transforma flores em arte e a luta em graça. E eu apaixonei-me por ela no momento em que ela me enfrentou e protegeu a criança que ama. A visão de Naomi ficou turva com as lágrimas. Não espero que ela me perdoe. Nem sequer espero que ela ouça isto. Mas preciso que todos nesta sala saibam. O único ladrão nesta história foi o meu próprio orgulho. A única mentirosa foi a minha família. E se houver alguma justiça neste mundo, Naomi Brooks nunca mais duvidará do seu valor ou da honra da sua irmã. Ele saiu do palco enquanto a multidão irrompia em conversas. Naomi observou-o desaparecer por uma porta lateral, o coração a bater tão depressa que pensou que ia explodir. Vai, disse Tara, empurrando-a gentilmente. Vai falar com ele. Mas, Nai, aquele homem acabou de destruir a reputação da sua família por ti. O mínimo que podes fazer é ouvi-lo. Naomi abriu caminho pela multidão, ignorando os olhares e os sussurros. Encontrou Ethan num corredor tranquilo, encostado à parede com os olhos fechados. Ethan. Os olhos dele abriram-se de repente. Naomi, vieste? Claro que vim. A voz dela tremia. Tu apenas... Eu disse a verdade. Ele afastou-se da parede. Devia tê-lo feito há semanas. Devia ter te protegido em vez de duvidar de ti. Sinto muito. Tu não enviaste a investigadora. Não. Aquela foi a Margaret. Tudo. A investigadora a queixa aos serviços sociais. Ela estava a tentar proteger-se magoando-te. As mãos dele cerraram-se. Eu confrontei-a. Ela foi-se embora. Fora da minha vida para sempre. O anel pertence a Lila. Sempre pertenceu. Tenho toda a documentação a provar que foi vendido legalmente, que a tua irmã o comprou de forma justa. Dar-te-ei cópias. Dar-te-ei o que precisares para provar a inocência dela. Os joelhos de Naomi sentiram-se fracos. Por quê? Por que farias tudo isto? Porque te amo. As palavras saíram cruas e honestas. Porque mudaste a minha vida. Porque quando estou contigo e com a Lila, lembro-me do que é ser humano em vez de apenas passar pelos dias. Porque mereces algo melhor do que o que a minha família te fez passar. Eu bloqueei o teu número. Eu sei. Eu disse-te coisas terríveis. Eu merecia-as. Ethan. A voz dela quebrou-se. Tenho medo. Tenho tanto medo de confiar nisto. De confiar em ti. De acreditar que isto possa realmente funcionar. Eu sei. Ele deu um pequeno passo em frente. E não estou a pedir-te que confies em mim agora. Estou a pedir uma oportunidade para reconquistar essa confiança. O tempo que for preciso. E se eu não conseguir? E se eu estiver demasiado partida? Então estaremos partidos juntos. O seu sorriso era triste e suave. Naomi, não preciso que sejas perfeita. Só preciso que sejas verdadeira e honesta. E que estejas disposta a deixar-me provar que estou nisto para valer. Ela olhou para ele. Realmente olhou para ele. Viu a exaustão e a esperança e o amor claramente escritos no seu rosto. Viu um homem que tinha enfrentado os pecados da sua própria família e escolhido o lado dela. Nunca deixei de ter esperança, sussurrou ela, mesmo quando estava furiosa contigo, mesmo quando pensei que me tinhas traído.
Nunca deixei de ter esperança de que estavas a dizer a verdade. Estou. Ele estendeu a mão lentamente, dando-lhe tempo para se afastar. Quando ela não o fez, a sua mão acariciou-lhe a bochecha. Sinto muito ter te dado qualquer razão para duvidar disso. A tua madrasta disse que eu não pertenço ao teu mundo. Então construiremos um novo mundo, um onde ambos pertençamos. Essa é uma frase bonita. É uma frase verdadeira. O polegar dele traçou-lhe a maçã do rosto. Não quero o meu velho mundo. Quero-te a ti e a Lila. E bancas de flores e sanduíches na varanda e mensagens de texto tarde da noite sobre nada de importante. Esse é o mundo em que quero viver. Naomi sentiu as suas defesas a desmoronar-se. Sentiu a esperança a inundá-la de novo, mais forte do que o medo. Eu também te amo. Tentei não o fazer, mas amo. Sim? O seu sorriso abriu-se como o nascer do sol. Sim. Ela inclinou-se para o toque dele. Ainda tenho medo, no entanto. Eu também. Vamos resolver isso juntos. Juntos, repetiu ela. A palavra soou como uma promessa. E quando ele a beijou suave e doce e cheio de segundas oportunidades, Naomi permitiu-se acreditar novamente nas possibilidades, num amor que sobreviveu a tempestades, em finais felizes que não exigiam perfeição, apenas honestidade e coragem, e duas pessoas dispostas a lutar uma pela outra. 2 semanas depois, Naomi estava na sua banca de flores quando o carro de Ethan parou, mas desta vez ele não estava sozinho. Ethan, ela pousou as rosas que estava a aparar. O que se passa? Tenho uma proposta de negócio, esclareceu ele rapidamente. Vem ver. Ele levou-a a um edifício vago na rua principal. Grandes janelas, boa estrutura, um letreiro de arrenda-se na frente. O que é isto? Perguntou Naomi. A tua florista. Ethan tirou uma pasta. Tenho estado a falar com o proprietário. Aluguer razoável. Espaço suficiente para uma estufa nas traseiras. Espaço para crescer. O coração de Naomi acelerou. Ethan, eu não consigo pagar. Não estou a pedir-te isso. Estou a perguntar se considerarias associar-te a mim. Eu forneço o capital. Tu forneces a experiência e o coração. Construímos algo juntos. Ele parecia nervoso. Pedi aos meus advogados para elaborarem os documentos. Seria uma parceria de negócios legítima, divisão justa, o teu nome em tudo. Não estou a tentar comprar-te ou consertar-te ou algo assim. Só quero ajudar a tornar os teus sonhos realidade. Ela olhou para o edifício, para o espaço que podia conter plantas e possibilidades, para um futuro maior do que apenas a sobrevivência. Por quê? Perguntou ela novamente. A pergunta que ela continuava a fazer. Porque ver-te trabalhar com flores é como ver alguém a rezar. Porque mereces uma oportunidade para construir algo que seja teu. Porque quero fazer parte do teu sonho, se me deixares. Ele entregou-lhe a pasta. Analisa isto. Fala com a Tara. Pensa bem, sem pressão. A oferta mantém-se, quer estejamos juntos ou não. Naomi abriu a pasta. Os números eram justos, mais do que justos. Isto não era caridade, era parceria. Respeito. Preciso de pensar sobre isso. Toma todo o tempo que precisares. Mas naquela noite, sentada à mesa da cozinha com Tara, a olhar para o plano de negócios que Ethan tinha cuidadosamente preparado, Naomi sentiu algo assentar no seu peito. Permissão. Permissão para sonhar. Permissão para querer mais do que apenas sobreviver. Vais dizer que sim, observou Tara. Estou louca? Talvez, mas é uma loucura boa. Tara apertou-lhe a mão. Ele está a esforçar-se, Nai. A esforçar-se mesmo. E aquela proposta é sobre respeitar quem tu és, não sobre tentar mudar-te. E se falhar? E se não falhar? A pergunta pairava no ar, cheia de uma esperança aterradora. 3 dias depois, Naomi ligou a Ethan. Estou dentro. Vamos abrir uma florista. O grito de alegria dele fê-la rir pela primeira vez em semanas. O mês seguinte foi um turbilhão de obras e planeamento. Ethan insistia em termos justos para tudo. Naomi insistia em ganhar a sua parte. Chegaram a um compromisso, negociaram, construíram algo juntos que pertencia a ambos. Brooks and Caldwell Flores. Tara leu da maquete da placa. Soa bem. Não lhe vamos chamar assim, disse Naomi, mas estava a sorrir. Por que não? São sócios. Somos. E a palavra ainda parecia um milagre. Ethan ia à obra todos os dias, geralmente com o almoço. Às vezes com Lila, que adorava ver o progresso.
Os três sentavam-se no chão a comer sanduíches, a fazer planos, a rir das cores das tintas, parecia família. Uma noite, depois de Lila adormecer sobre uma pilha de panos de proteção, Ethan puxou Naomi para fora para verem as estrelas. Tenho uma coisa para ti, disse ele. Ethan, tu já... Não é uma coisa, é uma pergunta. Ele pegou nas mãos dela e ela viu nervosismo nos olhos dele. Estes últimos 2 meses foram os melhores da minha vida. Construir esta floresta contigo, passar tempo contigo e com a Lila, aprender como o amor realmente é quando é verdadeiro, imperfeito e vale a pena lutar por ele. O coração de Naomi começou a acelerar. Sei que é rápido, sei que ainda estamos a descobrir as coisas, mas também sei que não quero passar mais um dia sem ti. Ele meteu a mão no bolso e tirou 2 pequenas caixas. Então, aqui está a minha pergunta. Abriu a primeira caixa. Lá dentro estava o anel do pai dele, o anel que tinha começado tudo, limpo, polido e a brilhar. Este anel pertence a Lila. Quero que ela o tenha oficialmente, como um símbolo de que ela faz parte da minha família agora, que ela sempre fará. As lágrimas escorreram pelas bochechas de Naomi. Ethan abriu a segunda caixa, um anel de diamante simples, bonito na sua elegância discreta. E este anel? Espero que pertença a ti, se me quiseres. Se te casares comigo e me deixares passar o resto da minha vida a provar que sou digno do teu amor. Ethan, sei que errei, sei que tenho privilégios, pontos cegos e bagagem familiar, mas prometo continuar a aprender, a crescer, a escolher-te a ti e a Lila todos os dias. A voz dele tremeu. Naomi Brooks, queres casar comigo? Sim. A palavra saiu embargada pelas lágrimas e pelo riso. Sim, sim. 1000 vezes sim. Ele deslizou o anel para o dedo dela e serviu perfeitamente. Depois beijou-a debaixo das estrelas, enquanto o pó da obra cintilava nos candeeiros da rua como magia. Devíamos acordar a Lila, disse Naomi contra os lábios dele. Contar-lhe sobre o anel. Daqui a 1 minuto. Ele puxou-a para mais perto. Deixa-me só abraçar-te por 1 minuto. Assim ficaram ali, 2 pessoas de mundos diferentes que tinham encontrado o seu caminho, uma para a outra, através de mistério e mal-entendidos, e um amor que se recusava a desistir. E Naomi pensou no jardim da avó dela, em sementes plantadas com fé, em como as coisas mais bonitas cresciam do solo mais difícil. 6 meses depois, num dia de primavera perfeito, Naomi e Ethan casaram-se num jardim atrás da sua florista recém-inaugurada. Cadeiras brancas ladeavam os caminhos entre rosas em flor, luzes de corda pendiam das árvores. O sol pintava tudo de dourado. Lila desceu o corredor primeiro, carregando um buquê maior que a cabeça. O anel da mãe dela, o anel do pai de Ethan, cintilava no seu dedo. Ela sorria tanto que parecia que a cara ia rachar. Tara seguiu, as lágrimas já a escorrer-lhe pela cara. Eu avisei-te, ela murmurou para Naomi. Naomi apenas riu. Depois foi a vez dela. Ela vestia um vestido branco simples, flores entrelaçadas no cabelo, sem véu, sem pretensão. Apenas Naomi a ser exatamente quem era. Ethan esperava no altar, e quando ela viu o rosto dele, o amor, a admiração e a alegria pura ali escritos, todas as dúvidas desapareceram. O Sr. Blake oficiou, a voz dele quente de carinho por ambos. O amor não é sobre perfeição, disse ele durante a cerimônia. É sobre 2 pessoas imperfeitas que se escolhem. Escolher a honestidade em vez do orgulho. Escolher o crescimento em vez do conforto. Escolher construir algo bonito a partir de pedaços partidos. Quando chegou à altura dos votos, Ethan falou primeiro. Naomi, tu ensinaste-me que a força não é sobre muros, é sobre vulnerabilidade. Que família não é sobre sangue, é sobre escolha. Que o amor não é sobre grandes gestos, é sobre aparecer todos os dias, mesmo quando é difícil. Prometo aparecer por ti, escolher-te, honrar a mulher que és e os sonhos que estás a construir. Prometo ser um bom sócio para ti e um bom pai para a Lila. Prometo continuar a crescer, a aprender, a amar-te com tudo o que tenho. Naomi não conseguiu falar através das lágrimas por um momento. Depois, Ethan, tu entraste na minha vida no meu ponto mais baixo e mostraste-me que era possível erguer-me. Acreditaste nos meus sonhos quando eu tinha esquecido como sonhar. Lutaste por mim quando eu não conseguia lutar por mim mesma. Prometo confiar em ti, mesmo quando o medo tentar construir muros. Prometo deixar-te entrar,
mesmo quando for assustador. Prometo construir uma vida contigo que honre de onde viemos e celebre para onde vamos. E prometo amar-te, hoje, amanhã e todos os dias depois. O Sr. Blake declarou-os marido e mulher, e quando Ethan beijou Naomi, a pequena multidão irrompeu em aplausos. Mesmo Margaret Caldwell, sentada silenciosamente na última fila, conseguiu um pequeno sorriso. Ela tinha pedido desculpa, um pedido de desculpas verdadeiro, e embora as coisas nunca fossem perfeitas entre elas, era um começo. Na recepção, Lila fez um discurso que consistia principalmente em "Adoro a Tianai e o Ethan. E podemos ter um cãozinho agora?" A multidão rugiu de gargalhadas. O discurso de Tara foi mais longo e envolveu várias histórias embaraçosas, mas terminou com "Há duas pessoas que provaram que o amor pode unir qualquer distância, curar qualquer ferida e florescer nos lugares mais inesperados." Ao pôr do sol, Ethan e Naomi dançaram debaixo das luzes de corda, enquanto os amigos e a família celebravam à volta deles. "Feliz", Ethan murmurou contra o cabelo dela. Delirantemente. Ela afastou-se para o olhar. "Como chegamos aqui? Daquele primeiro dia na minha banca de flores até isto? O anel levou-me até ti, mas o amor fez-me ficar. Isso é muito poético para um empresário. Estou a aprender com a minha mulher florista." Ele girou-a suavemente. "Por falar nisso, viste os números finais do último trimestre? A florista está mesmo a dar lucro. Estamos mesmo a falar de negócios na nossa recessão de casamento? Somos sócios, é o que fazemos." E era verdade. Eram sócios em todos os sentidos. Nos negócios, na vida, no amor. A construir algo juntos que era mais forte do que qualquer um deles sozinho. Mais tarde, enquanto os convidados começavam a ir embora, Naomi encontrou Lila a dormir numa cadeira, a mão dela enrolada debaixo da bochecha. O anel dourado, o anel que tinha começado tudo, apanhou os últimos raios de sol. "Ela está a dormir a sono solto", Ethan disse suavemente vindo para perto dela. "Foi um grande dia, o melhor dia." Ele envolveu os braços na cintura de Naomi. "Pronta para começar a nossa vida juntos. Estou pronta desde o momento em que paraste na minha banca de flores. Mesmo quando pensavas que eu era louco, especialmente nessa altura." Ela encostou-se a ele. "Além disso, eu também era um pouco louca. Quem mais se apaixona por causa de um anel misterioso? Duas pessoas que precisavam de se encontrar." Ethan beijou-lhe a têmpora. "O anel uniu-nos, mas nós escolhemos ficar." Naomi olhou para a florista deles, para o jardim, para Lila a dormir pacificamente, para Tara a rir com o Sr. Blake. Olhou para a vida que tinham construído a partir do nada, apenas com esperança, determinação e um amor que se recusava a desistir. O anel encontrou o seu caminho para casa. Ela sussurrou, ecoando as palavras que tinha dito a Ethan uma vez antes. "Não", ele corrigiu suavemente. "Nós encontramos o nosso caminho para casa, um para o outro." E enquanto as estrelas começavam a aparecer no céu que escurecia, Naomi soube que ele tinha razão. Tudo isto, era casa. Não uma mansão ou uma banca de flores, ou mesmo a florista que tinham construído juntos. Casa era onde quer que escolhessem estar. Juntos. O anel tinha sido o início da história deles. Mas o amor, um amor real, imperfeito, bonito, seria o fim. E também, pensou Naomi, enquanto a mão de Ethan encontrava a dela, o início de tudo o resto. Fim.